Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, Jornada em Hogwarts. Capítulo 281. O inverno espalha seu manto frio sobre o país. Embora os alunos de Hogwarts preferissem ficar em casa para se proteger do frio, havia um dia em que não podiam deixar de sair. Esse dia era o sábado de um fim de semana em Hogsmeade. Não importava se nevava, chovia ou caía granizo, os adolescentes de Hogwarts desembarcavam na Vila Mágica de Hogsmeade. Marcus desceu da grande escadaria correndo e diminuiu o passo para uma caminhada rápida, a fim de controlar a respiração ofegante. Chegou ao saguão de entrada, ao lado do salão principal, e foi recebido por uma brisa fria que vinha dos portões abertos, causando arrepios em suas roupas grossas, quentes e acolchoadas. Olhou ao redor do salão, separando as pessoas que entravam no saguão de entrada vindas do salão principal e outras que saíam do castelo pelos portões. Ele encontrou quem estava procurando, bem longe dos portões, parado em um canto, olhando para as paredes. Desculpe, estou atrasado, disse Marcus, esfregando os braços com as mãos. Kim desviou o olhar da parede e arqueou uma sobrancelha. Acenou com a mão, e Marcus sentiu um calor percorrer seu corpo, relaxando sua tensão. Todo mundo precisa adquirir o hábito de usar feitiços de calor generosamente, disse Kim. É divertido tremer de frio? Marcus tirou a luva da mão e tocou a bochecha de Kim com as costas da mão. Você está com mais frio do que eu, disse ele, puxando a mão. Estou acostumado com o frio, meu amigo isolado, disse Kim, abrindo bem o sobretudo. Eu não precisaria de algo tão fraco quanto um feitiço de calor. O que você está olhando? Perguntou Marcus, colocando a luva de volta e voltando o olhar para a parede coberta de retratos emoldurados. Conversando com o retrato, hein? Encontrou alguém interessante? Eu estava olhando uma coisa interessante que encontrei alguns anos atrás, disse Kim. Ele apontou para o retrato pendurado logo acima das cabeças deles. É o único retrato não mágico de Hogwarts. Marcus esticou o pescoço e olhou para o retrato em questão. Era a pintura fotorrealista de um homem em seus últimos anos, com uma barba branca esvoaçante, longos cabelos brancos, trajando um hobby escuro estilo túnica bordô, e sobre sua cabeça havia um gorro redondo com um véu preto que descia do topo até os ombros e o corpo inteiro, pelo menos o que era visível no retrato. Ele não é simplesmente o diretor Dumbledore, disse Marcus. Kim riu, concordando com a cabeça. É, os dois têm a longa barba branca e o cabelo que parecem estar em alta. Mas não, esse não é Dumbledore. Este nobre cavalheiro é Mirjin Wylllt. Quem? Merlin. Os olhos de Marcus se arregalaram ao ouvir as palavras de Kim e ele disse, Merlin, uau. Merlin foi um lendário mago britânico que viveu durante a Idade Média. Foi durante sua vida que a magia entrou em sua Era de Ouro, e ele liderou a ascensão e o crescimento da magia humana. Ele fazia parte da lendária corte do Rei Autor e, sem dúvida, o mago mais famoso de todos os tempos. Ele só tinha uma igual na sua idade, a Dama Sombria Morgana, meia-irmã do Rei Autor, mas nem mesmo ela conseguiu vencê-lo. Você sabia, disse Kim, que antes de Merlin ser o famoso feiticeiro da corte do rei, ele era um aluno aqui mesmo em Hogwarts. Sério? Eu não sabia disso, disse Marcus. Ele foi um dos primeiros Sonserinos, aprendido com o próprio Salazar Slytherin, disse Kim. Dizem que sua varinha era feita de carvalho inglês, embora isso não possa ser provado, pois o túmulo de Merlin nunca foi encontrado. No entanto, a teoria pode ser plausível, já que Merlin era bom em feitiços. Por que você acha que ele não fez um retrato mágico? Perguntou Marcus. Kim deu de ombros. Quem sabe o que se passou na cabeça de alguém como Merlin? Talvez ele tenha pintado um retrato mágico para si mesmo, mas não o colocou em Hogwarts. Talvez esteja em algum lugar nas ruínas antigas de Camelot, ainda intacto, esperando para ser ativado ou talvez ativado. Pode até estar na coleção de alguma pessoa rica, quem sabe? Se existe, as possibilidades são infinitas. Marcus olhou para seu melhor amigo e viu a expressão intensa no rosto de Kim enquanto ele observava o retrato de Merlin. Ele cutucou Kim com o ombro. Aguardo ansiosamente o dia em que ouvirei alguém usar a barba de Kim no lugar da barba de Merlin. Um sorriso surgiu no rosto de Kim. Ora, essa é uma ideia, não é? Disse ele. Embora eu não saiba se vou deixar a barba crescer, acho que não sou o tipo de cara que gosta de barba, sabe? Merlin, hein? Esse sim é um trampolim apropriado para alguém como eu. Que expirou antes que seus lábios se comprimissem numa fina linha branca. Ele balançou a cabeça, sorriu e passou o braço por cima do ombro de Marcus. Vamos. O tempo não espera por ninguém, exceto por aqueles que dominaram a misteriosa magia do tempo, o que não somos. Se você não vai deixar a barba crescer, então a que você acha que as pessoas se refeririam? Perguntou Marcus enquanto caminhavam em direção aos portões. Os ternos gloriosos do Kim, porque eu só seria visto de terno. Kim assentiu, satisfeito. Isso sim é algo gentil da parte de todos. Ternos lindos, você diz. Não está um pouco comprido? Acho que não vai dar certo, disse Marcus. Você sabe o que Ed diria? Perguntou Kim sorrindo. Marcus suspirou com um sorriso, bolas flácidas ou algo assim. Exatamente, Kim sorriu. Então isso faria com que Kim caísse. Não complete essa frase. Os dois amigos seguiram pelos caminhos e estradas cobertos de neve até a vila de Hogsmeade. Com Kim trabalhando como varredor de neve enquanto fazia um favor à paisagem fazendo esculturas de neve e gelo ao longo do caminho, bonecos de neve, cisnes, goblins, elfos domésticos, anões, o que você quiser e Kim tinha criado. Você sabia que existe uma competição mundial de escultura em gelo? Será que eu conseguiria vencer e me tornar o campeão mais jovem ou algo assim? Disse Kim acariciando o queixo. Acho que uma maquete de Hogwarts resolveria, não acha? Que se virou para Marcus quando não obteve resposta e viu Marcus olhando para o chão à frente enquanto caminhavam, aparentemente perdido em pensamentos. Marcus chamou Kim e o cutucou. Marcus se sobressaltou e olhou rapidamente para Kim.
Pode repetir? Não entendi. Ki observou o amigo e viu que Marcos havia se perdido novamente em seu próprio mundo. Você está preocupado, não é? Perguntou. Marcos deu de ombros enquanto chutava um pouco de neve para o lado. Enfiou as mãos nos bolsos e ergueu os ombros para baixar a gola do casaco e cobrir melhor o rosto. Não precisa se preocupar, disse Kim. Você vai ficar bem. Eu te ensinei tudo o que sabia que te ajudaria. E eu sinceramente não acho que você vá precisar de mais nada. Apenas seja você mesmo, e você ficará bem. Se eu acabar fazendo o papel de bobo? Perguntou Marcos. Eu não sou como Ed, que é simplesmente fenomenal no quadribol. Até a Luna está realmente apaixonada por se tornar uma magizoóloga. A Daphne está decidida a se tornar uma curandeira. A Tracy sabe que quer voltar para o negócio da família. A Astoria está fazendo Ed. E não precisa falar de você. E eu aqui pensando que ele tinha superado, pensou Kim. Fazia tempo que não via Marcos duvidar de si mesmo. Marcos havia passado por isso com grande confiança, construída por alta competência e trabalhando em um objetivo durante todo o último ano. Enquanto todos haviam passado por um crescimento mágico em seu tempo com Ada, Marcos havia passado por um desenvolvimento de caráter adicional. Ah, Marcos, você sabe que entendeu tudo errado, disse Kim, acenando com a mão uma vez para que metros da trilha à frente se abrissem, fazendo algumas das pessoas que passavam na frente se assustarem. Metade das pessoas do grupo mencionado são pirralhos de famílias ricas, apontou para si mesmo. Olha para mim, sou um pirralho completo, um pirralho adorável, mas ainda assim um pirralho. Daphne não tomou a decisão de se tornar curandeira porque isso lhe interessava. Não, ela está se tornando curandeira por outro motivo. Claro que ela acha o assunto interessante, mas sua motivação não é amar a área da cura. Tracy não tem uma paixão profunda pelo negócio da família. Ela está fazendo isso porque é a melhor opção para ela. Ade é uma coisa de curto prazo para a história. Aquela garota não tem ideia do que quer fazer no futuro. Ela pode pular de um lado para o outro depois de Hogwarts sem se preocupar por causa dos pais. Se eu não fosse uma maníaca por magia, teria simplesmente seguido o exemplo de Tracy e entrado no negócio da minha família, e quem sabe, as coisas poderiam não ter dado certo, e eu poderia ter acabado me tornando uma perdulária. O que quero dizer é que metade de nós não tem a mesma preocupação que você porque não está pensando no problema. De certa forma, você é melhor do que todos nós porque está realmente pensando seriamente no problema. Você quer saber o que quer se tornar no futuro, não por medo, ou porque é fácil, ou porque é tudo o que você tem. Ki levantou a mão e deu um tapa forte nas costas de Marcos, fazendo-o tropeçar alguns passos. Oh, que foi isso? Marcos perguntou com os olhos arregalados e uma mão nas costas. Em nome das minhas bolas flácidas, disse Kim confiantemente. Marcos, você tem 17 anos, supere isso. Você tem o resto da vida pela frente para descobrir isso. Agora mesmo, faça o que parecer divertido, e a coisa vai te encontrar antes que você a encontre. Marcos piscou. O tapa em suas costas chiou, mas não foi ruim. Ele endireitou as costas e respirou fundo o ar frio. É melhor você me contratar se eu não acabar não conseguindo emprego, disse Marcos. Fechado. Mas prepare-se porque vou despejar toda essa chatice em você enquanto relaxo lá atrás, disse Kim sorrindo. Mas ele sabia que não chegaria a esse ponto. Seu amigo tinha muito menos confiança em si mesmo do que deveria. Os dois chegaram à única loja em Hogsmeade que Kim conhecia bem. A campainha tocou quando Kim entrou. O lugar cheirava a tinta e papel. Bob disse Kim ao homem sentado atrás do balcão, parecendo como se a vida tivesse sido sugada dele. O gerente da loja de penas de Scrivenshaft ergueu os olhos. Por um instante, os olhos embaçados de Bob encararam Kim antes de se aguçarem em meio pânico, meio pressa, e ele se endireitou. Que Kim, você está aqui, disse Bob, parecendo que estava prestes a chorar. Kim riu baixinho enquanto caminhava até o balcão. Pediram para você os livros da loja, não foi? E depois te perguntaram sobre eles? Bob assentiu com pena. Está tudo bem, você vai ficar bem, disse Kim, dando um tapinha nas costas de Bob. Ugh, crie coragem, tá? Patético. Agora, sente-se e relaxe, disse Kim, deixe comigo. Ele se virou para Marcos, que estava ajeitando suas roupas. Vamos. Kim e Marcos subiram até o segundo andar da loja e chegaram a um único corredor em frente à porta mais distante. Pronto, perguntou Kim. Marcos assentiu. Kim abriu a porta e um sorriso apareceu enquanto ele observava o homem à sua frente folheando os livros de contabilidade. George ergueu os olhos da mesa e um sorriso se insinuou em seu rosto. Você está aqui, disse ele, e então seus olhos se voltaram para Kim. Você deve ser Marcus Belby. Marcos assentiu rigidamente. Sim, senhor, finalmente é um prazer conhecê-lo. Kim me falou muito sobre você. E ele também me contou sobre você e o garoto chamado Edgar Michael, disse George. Ele olhou para Kim. A garota Luna está aqui? Eu também gostaria de conhecê-la. Talvez outro dia, disse Kim. Hoje seja só Marcos. Entendo, tudo bem. Gostaria de saber mais sobre você, Marcos, disse George e gesticulou para a cadeira à sua frente. Kim colocou a mão no ombro de Marcos e sussurrou. Tudo bem, agora é com você. Eu te bajulei aos olhos dele, então responda a tudo o que ele perguntar e faça todas as perguntas que quiser. Você pode mantê-lo aqui o tempo que quiser, então pergunte a ele o que ele pode te dar. Então, gentilmente, ele o empurrou para frente. Você não vai ficar? Marcos perguntou num sussurro apressado. De jeito nenhum, cara. É fim de semana em Hogsmeade, e eu tenho uma namorada, disse Kim piscando enquanto andava para trás e fechava a porta atrás de si, deixando Marcos e George para trás. Marcos virou-se para George e viu o senhor mais velho, muito parecido com Kim, olhando para ele. Ele caminhou até a mesa e sentou-se na cadeira. Então Marcos disse George, Kim disse que você gostaria de trabalhar para a nossa família. Marcos cerrou as mãos nervoso, mas então as palavras de Kim passaram pela sua cabeça e ele afrouxou o aperto. Permaneceu em silêncio por um momento antes de se sentar ereto e olhar George nos olhos.
Não, senhor, não é esse o caso. A mão de George, que folheava o livro de contas, parou. Ele estudou Marcos por um momento e então fechou o livro e o empurrou para o lado. É mesmo? E por que, Marcos? Do lado de fora de Scrivenchat, que olhou para o segundo andar. Marcos não sabia o que queria fazer, o que significava que não tinha aversão a experimentar coisas novas. Então marcou uma reunião com um homem que era dono de muitas coisas em muitas áreas. E quem sabia que, embora Marcos não percebesse, ele sabia que Marcos tinha aptidão para liderar. Eu me pergunto se Marcos acabaria se tornando para Lia o que o tio Elliot é para o avô, murmurou Kim, revelando quanto ele tinha uma opinião tão alta sobre Marcos a ponto de compará-lo a Elliot, que ele considerava o melhor homem que já conhecera. Eu gostaria de manter Marcos para mim. Eu me pergunto como isso acabaria. Capítulo 282. Depois de deixar Marcos em Scrivenchat, Kim continuou seu dia em Hogsmeade. A caminhada lá fora pelas ruas de Hogsmeade não foi agradável, com os ventos frios deixando as partes expostas da pele em carne viva e dormentes. E embora que não se importasse, ele podia ver lenços cobrindo metade do rosto das pessoas. As ruas estavam cheias de estudantes curvados ao meio contra o vento cortante, e as lojas estavam fechadas com tábuas, com muitos outros estudantes fugindo do mau tempo. Kim pegou seu relógio de bolso e observou os ponteiros que estalavam. Ainda havia tempo até que ele e Daphne se encontrassem. Olhou ao redor, imaginando o que deveria fazer antes de finalmente tomar a decisão de visitar a Onidux para fazer um pedido em massa de bolinhas de chocolate. A franquia da marca Chocolate West. Ele havia consumido o lote inicial que trouxera de casa bem rápido. Ninguém lhe disse que ser um chefe de turma querido que distribuía chocolates depois de repreender as pessoas custaria tanto caro. Sinto como se os glutões estivessem brincando comigo só para ganhar chocolate. Talvez seja minha culpa. Será que o fato de eu dar chocolate depois de cometer um erro está reforçando esse tipo de comportamento? Não, não pode ser isso, certo? Kim pensou nos alunos do primeiro ao terceiro ano enquanto saía da Onidux depois de esperar em uma longa fila de pessoas comprando alguma coisa para justificar sua permanência na história. A rua principal lá fora não estava muito movimentada. Ninguém estava parado para conversar, apenas correndo em direção aos seus destinos. Embora ele tenha visto um grupo de alunos da Grifinória caminhando a uma certa distância, o grupo dourado atrás com Kate Bell e sua amiga Leanne na frente, vê-los fez uma lembrança vir à tona em sua mente. Kim travou o maxilar enquanto seguia. Não sabia se seria o mesmo de suas memórias, mas se fosse não podia ignorar. Enquanto seguiam em direção ao seu destino através da neve derretida congelada, que parecia ser Hogwarts, seus olhos estavam fixos na dupla Kate e Leanne, e sua apreensão só pareceu aumentar quando as viu discutindo. Não tem nada a ver com você, Leanne, ele ouviu Kate dizer. O esquadrão dourado caminhava atrás de Kate e Leanne, ouvindo suas vozes carregadas pelo vento, que se tornavam cada vez mais estridentes e altas. Dobraram uma esquina na rua, com o granizo vindo forte e forte, embaçando os óculos de Harry. Assim que ele levantou a mão enluvada para limpá-los, Leanne tentou agarrar o pacote que Kate segurava. Kate o puxou de volta e o pacote caiu no chão. Kate agachou-se apressadamente para pegar o pacote e, imediatamente, Kate se elevou no ar, suspensa comicamente pelo tornozelo, mas graciosamente, como se estivesse prestes a voar. No entanto, havia algo errado, algo assustador. Seus cabelos eram chicoteados pelo vento forte, mas seus olhos estavam fechados e seu rosto estava completamente vazio de expressão. Harry, Hermione, Rony e Leanne pararam de repente, observando. Harry finalmente terminou de limpar os óculos, e assim que conseguiu enxergar melhor a situação, sentiu alguém agarrar seu ombro e foi empurrado para o lado, vendo Kim passar por ele. Kim? Harry ouviu Ivy dizer. Havia medo em sua voz. Eles viram Kim levantar os dois braços e empurrá-los para frente com força, e como se em resposta, Leanne foi empurrada para trás, para longe de Kate flutuando e do pacote caído. Ele então levantou o braço e o puxou de volta para que Kate, ainda em pé, fosse puxada de volta para o chão. Um grito terrível de Kate atravessou a rua fria, e seus olhos se abriram, deixando apenas a parte branca visível. O que quer que ela estivesse sentindo estava claramente causando sua terrível angústia. Ela tinha acabado de começar a se contorcer e cair no chão quando rolos de cordas romperam a neve abaixo e prenderam Kate. Seus braços, pernas, tronco e até mesmo sua cabeça estavam todos amarrados ao chão, impedindo a menina de tremer. "Oh, o que você está fazendo?" perguntou Leanne, com as mãos no peito ao ver Kim montada em sua melhor amiga, que não respondeu e colocou a mão na testa de Kate. Seu maxilar estava tenso enquanto ele sentia uma maldição terrível percorrendo o corpo de Kate. Este é um design ridículo. Pela primeira vez, Kim concordou com a voz de pecado em sua mente, o que se fosse outra situação o teria assustado, pois nunca era bom quando seus pensamentos normais e os pensamentos de pecado se sobrepunham. Mas agora não era a hora de pensar em si mesmo. Sua magia voou para Kate e em segundos, o grito de Kate se transformou em gemidos e seu tremor violento se dissipou com os espasmos dele. Depois de mais alguns segundos, quando Kim se levantou, as reações terríveis de Kate desapareceram como se nunca tivessem existido, e a única coisa que restou foi que ela estava inconsciente. "O que aconteceu com ela?" perguntou Ron, caminhando em direção a Kate, e seus olhos baixando para o colar de prata com brilhantes joias de opala verde aparecendo para fora do pacote. Kim levantou a mão, e Ron foi arremessado de volta para o resto do esquadrão dourado. Ele se virou para o colar, que foi empurrado de volta para dentro do pacote, que foi fechado com firmeza. Só então Kim invocou o pacote e o guardou no bolso. Ele se virou para Hermione e falou: "Vá até o Três Vassouras, peça para Madame Rosmerta sintonizar sua rede de flu para Madame Pomfrey, dizendo que estou trazendo um aluno ferido. Depois ligue para a professora Amy Segonagal e diga para ela ir à ala hospitalar." O monitor da Grifinória assentiu e correu para o bar popular. Ivy deu um passo à frente. "Kim, escuta, eu
Eu te escuto mais tarde, Eve. Agora eu preciso levar Kate até Madame Pomfrey, disse Kim. Eu irei com você, disse Harry, o outro monitor, que abriu os braços e Kate correu para eles. Claro, vamos, disse ele e caminhou até Harry. Mão no meu ombro. Ah, tá. Harry olhou para o ombro de Kim e viu um pouco de neve. Ele levantou a mão para tirá-la, mas no segundo em que sua mão tocou o ombro, os dois garotos, junto com Kate, desapareceram com um estalo. Eles apareceram do lado de fora dos portões de Hogwarts que se abriam em direção a Hogsmeade, e acompanhados pelo som de pés batendo na neve, estavam os gritos assustados de Harry. Você poderia parar de gritar tão alto? Kim disse a Harry, é só uma aparição. Me avisa antes de fazer isso. Harry não ia tolerar. Ele colocou a mão sobre a boca. Ah, droga. Sinto que vou vomitar. Não tenha pressa. Eu vou continuar, disse Kim. Ele abaixou a mão, mas Kate permaneceu flutuando e se endireitou. Seu corpo inconsciente flutuava ao lado dele enquanto ele olhava para o castelo. Hugh, isso não teria acontecido se você tivesse me dado um segundo para me preparar. Harry respirou fundo. Eu vou com você. Então não deixe de acompanhar. Kim lançou um pouco de magia corporal e começou sua jornada em direção à ala hospitalar, que ele percorreu sem suar a camisa. Embora isso não pudesse ser dito sobre Harry. Como você, corre tão rápido. Por tanto tempo Harry se ajoelhou e então se deitou no chão da ala hospitalar. Madame Pomfrey. Kim chamou. A enfermeira-chefe saiu correndo de dentro do seu escritório, onde ficava seu Flu, e apontou para uma das camas vazias quando viu Kim. Acabei de receber a mensagem de Flu da senhora Granger, disse ela. Potter, deite-se numa cama se quiser dormir. Não quero te tratar se você pegou um resfriado por ficar deitado no chão frio. Droga, eu fui mais lento. Arg, o Potter lerdo me ferrou. Kim mordeu a parte interna da bochecha para se impedir de fazer uma careta. Esses pensamentos mesquinhos sussurrados em sua mente eram a coisa mais irritante sobre a maldição do pecado. Eram frequentes e o irritavam profundamente. Ela disse que a senhora Bell de repente começou a gritar e se contorcer no chão, mas não sabia o que causou isso. Alguém lançou um feitiço? Você sabe. Kim deitou Kate na cama vazia e deu um passo para trás para dar espaço à enfermeira-chefe. Era um item amaldiçoado que Bell carregava. Ela o tocou pouco antes de ser levitada pelo tornozelo e começou a gritar e se contorcer. Eu já prendi o item em questão. Pomfrey olhou para Kim e seu olhar o percorreu. Estou bem, Madame Pomfrey. Não toquei no item diretamente, disse Kim. Quanto à maldição, é terrível, porém simples. Eu a desfiz antes que causasse algum dano a longo prazo. Ela estará de volta à sua melhor forma em cerca de uma semana. Então ele contou a ela sobre suas descobertas que ela levou em consideração ao tratar Kate. Além disso, ela estava sob efeito do Impérios, então, por favor, tome nota disso. A varinha de Pope parou por um momento antes que ela continuasse seu tratamento em silêncio. McGonagall entrou correndo na ala hospitalar, mas parou assustada ao ver Harry no chão. Seus olhos se arregalaram e sua respiração ficou ofegante antes que ela pudesse olhar mais de perto. Senhor Potter, por favor, levante-se do chão. É meio-dia e não há tempo para dormir, disse ela, passando por cima dele para entrar na ala hospitalar. O que aconteceu com Kate Bell? Perguntou McGonagall. A garota foi atingida por uma maldição de um item amaldiçoado e está sob os efeitos do Império, disse Pope enquanto guardava a varinha no coldre. McGonagall, de olhos arregalados, ofegou horrorizada ao olhar para Kate adormecida. Pope continuou. Felizmente Kim estava lá para lidar com a situação e desfez a maldição antes que pudesse causar danos permanentes. Ela vai acordar em algumas horas e voltará a ser atingida por um balaço no campo em uma semana. McGonagall olhou para Kim, que estava sentado num banco ao lado da cama. Excelente trabalho, Sr. West, disse McGonagall. Onde está o item amaldiçoado? Kim tirou o pacote de papel pardo amarrado com barbante. Tem um colar dentro. Não deixe que ele toque na sua pele. É assim que a maldição é transferida. McGonagall tirou uma luva grossa de lã e a colocou sobre si antes de pegar o pacote. Vou pedir para Severo dar uma olhada. Onde a senhora Bell conseguiu o colar? Você terá que perguntar a Leanne Page sobre isso. Ela estava lá com Bell quando aconteceu e antes, disse Kim, levantando-se da cadeira. Sim, disse McGonagall antes de suspirar. Alvo ficaria chocado quando ele voltasse na segunda-feira. Kim ergueu uma sobrancelha. O diretor não está no castelo? Não, ele está fora desde ontem de manhã. Kim cantarolava sem sentido. Ele só vira o diretor 2 vezes nas últimas semanas. Ele raramente aparecia nas refeições. E agora McGonagall dissera que Dumbledore passará a noite fora. Ele deve estar lá fora procurando, pensou enquanto colocava a mão no peito, procurando o pingente por baixo da roupa. Depois de sair da ala hospitalar, Kim foi até o consultório do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, AID. Não adiantava mais voltar para Hogsmeade, e passar um tempo na oficina lhe faria bem. Quando chegou à grande escadaria para trocar de andar, Kim avistou Draco Malfoy em uma escada rolante enquanto ele estava em outra. É o Comensal da Morte Júnior. Os olhos de Kim se voltaram para ver se havia mais alguém na grande escadaria. Só estavam ele e Draco na grande escadaria. Não há ninguém aqui. Um tiro e ninguém saberá. Seus dedos apoiados no corrimão da escada tremeram. Mas então Kim respirou fundo e desviou o olhar de Draco. Controle, Kim, controle. Havia sussurros mesquinhos, mas também havia sussurros que às vezes o faziam tomar uma atitude física momentânea. Eram sussurros muito distantes, e Kim só os ouvirá algumas vezes. Preciso encontrar um jeito de fazer isso desaparecer rápido, pensou Kim enquanto sua mão apalpava o pingente pela segunda vez naquele dia. Ele chegou ao escritório e estava pensando em se acalmar quando viu a ruiva que ele conhecia bem parada do lado de fora do escritório. Ivy percebeu quando ele parou e se afastou da parede para encará-la. Podemos falar? Capítulo 283. Podemos falar? Que olhou para Ivy com a visão periférica fixa na parede atrás da qual ficava o escritório da Ade.
Seu destino havia mudado alguns metros, da oficina para o escritório. Vamos ler a mente dela e acabar logo com isso, disse sua voz cheia de letargia. Sozinho no escritório, talvez atrás de uma porta trancada? Eu acho, disse outra versão de sua voz, esta rouca e gutural, que estremeceu ao ouvir o segundo sussurro. Ele já havia soado como o primeiro muitas vezes, mas nunca havia soado como o último, mas ainda assim soava muito como ele. Claro, vamos entrar e conversar, ele disse, afastando o pensamento. Ivy assentiu. Kim destrancou a porta e entrou no escritório, que não havia mudado muito desde que a história se tornara parte da Eide. Ele sentiu que ela estava se restringindo ao não fazer mudanças até que ele chegasse, embora ele a tivesse convidado a fazer mudanças no escritório para que parecesse o espaço dela e não o dele e de Luna. Então, sobre o que você quer conversar? Perguntou Kim depois que eles se sentaram. Ele olhou para Ivy, que se remexia na cadeira, agarrando a barra do suéter da escola, e parecia estar se encolhendo. Ela parecia mais desconfortável do que ele jamais a vira. Sobre a Kate e a maldição dela, disse Ivy, com a voz muito mais apressada e alta do que o normal, mas imediatamente se acalmou, quase sussurrando. Eu não a amaldiçoei. Que arqueou a sobrancelha. De onde veio isso? Pensou. Quem disse que você a amaldiçoou? Ele perguntou, completamente confuso. O livro do Enigma do Príncipe. Estava lá, ela disse, com a voz sombria e oprimida. A mente de Kim mergulhou nas lembranças do livro. O exemplar de Snape de poções avançadas estava lá há anos, acumulando poeira, e ele só o pegara uma vez para dar uma olhada. Sua versão atual de receitas de poções era melhor que a do Snape adolescente. No entanto, aquele livro era muito mais do que apenas um livro de receitas de poções aprimorado. Continha muito mais do que isso. Na forma da coleção pessoal de feitiços criados por Snape. E foi então que ele entendeu. Havia um feitiço como esse no livro? Ele perguntou. Ivy assentiu com a cabeça baixa. Leve corpus, levanta as pessoas pelo tornozelo. Kate havia sido erguida no ar pelo tornozelo, mas eu não causei a levitação e os gritos. Não fui eu juro. Ela enfiou os dedos nos cabelos, agarrou a cabeça e se abaixou. O feitiço ficou claro em sua mente com seu uso em mente. Era um feitiço criado por Severo Snape com o objetivo de zombar de alguém, humilhar alguém. Embora Kim pudesse se lembrar claramente de suas memórias do cânone, que o feitiço acabará contra Snape, e também por seu pior inimigo Tiago Potter. Vendo a sua reação, presumo que você não estava olhando para lugar nenhum além da Kate, não é? Kim suspirou, sentindo a garota em frangalhos. A situação infeliz da Belle felizmente não foi causada por você. Suas palavras pareceram um elixir para Ivy, pois ela imediatamente olhou para Kim com uma luz brilhante e esperançosa nos olhos, e sua pele pálida recuperou um pouco de seu tom rosado anterior. É-se sério? Kim assentiu. Você pode ter perdido na pressa e na rapidez da situação, mas Belle foi amaldiçoada por causa de um item amaldiçoado que ela foi forçada a carregar por causa do império sob o qual estava. Leanne Page, sua amiga, estava cética quanto à natureza do pacote e a forma como Belle estava agindo e tentou arrancá-lo dela, e na luta, a embalagem se desfez, e Belle acabou tocando nela, o que transferiu a maldição para ela, e você sabe o resto. Ivy desabou na cadeira, e a tensão pareceu deixar seu corpo como um balão vazio. Fico feliz que você seja responsável e consciente sobre o que está escrito no livro Benefícios e Perigos, disse ele. Embora tenha visto a expressão envergonhada que Ivy deu em resposta, o que lhe disse que ela havia feito coisas que não eram tão responsáveis. Graças a Deus, disse ela com um sorriso lento. Quando de repente vi você nos empurrando, pensei que você pensaria que eu amaldiçoei a Kate. Estou tão feliz, que apertou os lábios. Não podia mentir que alguém que se importasse com a opinião dele não se sentisse bem, principalmente com a voz em sua cabeça. Milímetro, milímetro, milímetro. Isso fez o meu dia. Ela definitivamente deveria ganhar uma recompensa. Ele flexionou os músculos de todo o corpo e os manteve flexionados para se conter e não se levantar. Seu corpo exigia que ele perdesse o controle para que pudesse assumir o controle. Espero que esteja gostando do exemplar do Príncipe Mestiço. É um ótimo livro sobre poções, disse Kim, modulando a voz para soar o mais normal possível. É um livro ótimo, sem dúvida. Até as anotações da minha mãe não tinham tantos detalhes quanto os que se amontoavam nas margens e entrelinhas do livro. As correções e adições que ele fez às receitas são fascinantes, para dizer o mínimo, disse Ivy, com as mãos expressando suas tarefas. Todas as poções que eu preparo usando as receitas modificadas saem perfeitas, disse ela, colocando o P no lugar do perfeito e fazendo um sinal de ok. Não é melhor que o meu, não. Você também usou o livro do Enigma do Príncipe ano passado? Ela perguntou. Não. Eu sabia da existência da cópia há alguns anos. Prefiro meus próprios métodos, disse Kim, sentindo o orgulho borbulhar. Você sabe a identidade do príncipe mestiço? Ela perguntou, inclinando-se para frente e sussurrando como se esperasse descobrir um segredo bem escondido. Kim riu com a mão no peito. Não, eu não. A porta do escritório se abriu, e Ivy se virou quando Kim parou de falar, e de rir. Ali estava a porta, Daphne olhando para eles. Depois de passar tanto tempo com ela, Kim aprenderá a detectar emoções no rosto nada expressivo de Daphne, e naquele momento, eles gritavam desgosto. O olhar de Daphne se afiou como facas quando viu Kim sentada com Ivy Potter. Ela fechou a porta silenciosamente atrás de si e caminhou em direção a eles, passando por Ivy sem olhar para ela, e parou ao lado de Kim, que teve que se conter para não estremecer quando estava em seu ombro. Ivy, disse Daphne em seu tom público, o que a traz a Eide neste momento? Lembro-me de vê-la saindo do castelo para ir a Hogsmeade, e no entanto você está aqui. Ivy desviou o olhar do ombro de Kim e da mão de Daphne. Ela olhou para Daphne e encontrou seus olhos azuis frios com seus olhos verde-vivos. Você não está pedindo demais, Daphne? Eu poderia estar falando de algo particular antes de você invadir tão rudemente.
Duvido que você tivesse algo privado para conversar com Kim, principalmente com a risada dos dois. Compartilhe comigo o que é tão divertido. Eu também adoraria dar uma risada neste dia frio, disse Daphne. E Kim ficou hiperconsciente das unhas dela, que ele conseguia sentir através das camadas de roupa. Além disso, Daphne pegou um cartão Age versão Kim preto e dourado de suas vestes. O cartão não mostra que Kim está em uma consulta, então duvido que seja algo formal. E ele é muito exigente com esse tipo de coisa. Ele pode ter esquecido de ligá-lo, Eve respondeu. Improvável. Ele nunca esquece isso. Além disso, Kim neste exato momento deveria estar em Hogsmeade comigo. Daphne se virou para Kim e perguntou. Então, Kim, por que você está aqui e não na vila? Kim olhou para Daphne e tocou sua mão enquanto falava. Kate Bell foi atacada por uma maldição de um item amaldiçoado. Felizmente eu estava lá para interromper a maldição e tive que levá-la para a ala hospitalar. Ela estava sob o efeito do Império, a coitada. Ele fez uma expressão de desculpas. Depois do incidente eu não estava com vontade de passar um dia em Hogsmeade. Desculpe por isso. Daphne agarrou a mão de Kim e lançou um olhar de soslaio para Eve. Tudo bem, eu ouvi sobre o incidente. Weasley estava falando sobre isso no bar. Depois de um Imperius e um item amaldiçoado, eu também não estaria no clima. Vou te compensar de alguma forma, disse Kim. Eu prometo. Daphne assentiu com um pequeno sorriso, depois se virou para Eve e disse, embora nosso encontro esteja cancelado, eu ainda gostaria de passar um tempo com meu namorado. Então, se você nos der licença, Eve, gostaríamos de ficar sozinhos. As duas garotas se encararam por alguns instantes antes de Eve se levantar da cadeira e se virar para Kim. Vou deixar vocês duas sozinhas então. Te vejo por aí, Kim. Obrigada por agir tão rápido. Não saberíamos o que fazer se você não tivesse chegado. E com o último olhar para Daphne, Eve saiu do escritório, deixando Daphne e Kim para trás. Daphne seguiu Eve com um olhar até ela ir embora, antes de olhar para Kim, que percebeu que ela ainda estava infeliz. Você poderia pelo menos ter me mandado uma mensagem. Você sabe muito bem que eu ainda carrego minha moeda o tempo todo, disse ela. Kim só conseguiu assentir. Os membros da AD ainda carregavam as moedas, e ele segurava uma das poucas moedas mestras, que podia ser usada para enviar mensagens a todas as moedas subordinadas ou atingir apenas uma. Desculpe, eu estava distraído com meus pensamentos sobre os acontecimentos, disse Kim, observando as expressões e respostas de Daphne. Ele achou que ela ficaria muito mais brava com ele. Ele havia desistido do encontro antes mesmo de começar e foi encontrado rindo com Eve, com quem ela não tinha um relacionamento cordial. Daphne suspirou. Então você veio ao escritório. Que assentiu, mas então um sorriso apareceu em seu rosto. Por que você está sorrindo? Ela perguntou. Você sabia que eu estaria no escritório, disse Kim, sentindo-se um pouco tonto. Você me conhece bem. Um rubor surgiu nas bochechas de Daphne, e ela desviou o olhar para evitar seu olhar. Sei como foram as coisas com Marcus? Ela perguntou. Kim sorriu para a tentativa dela de mudar de assunto. Eu o deixei com o avô. Eles provavelmente estão conversando agora em Scrivenshaft. Antes que eu me esqueça, tenho algo que queria te dar. Ele se levantou e entrou na oficina. Quando voltou, trazia consigo um livro encadernado em couro bege claro. Aqui está, disse ele, entregando o livro a Daphne. Daphne olhou para o livro e leu o título. A visão de West sobre poções modernas. Isso. Ela olhou para Kim. Bem, você ficou muito irritado quando Eve chegou primeiro na Felix Felicis. Kim bateu o dedo no livro. Levei um tempo para compilar minha pesquisa sobre poções de nível NOM e nem acredite. Tinha muita coisa em muitos lugares. Preciso mesmo organizar melhor minhas coisas? Sim, então compilei receitas para as receitas padrão ao Inelt, mas também fui além e adicionei o que acho que deveria ser ensinado na escola. Junto com o que é ensinado ao redor do mundo, cada país tem algo único que faz. Este guia ajudará você a decifrar as lições de Slughorn sem nenhuma concorrência. Kim sentiu que tinha que fazer isso porque era parcialmente responsável, já que foi ele quem levou Eve até a cópia de poções avançadas do príncipe mestiço. Daphne olhou para o livro por alguns segundos antes de agarrar a gola de Kim e entrar na oficina, puxando Kim com ela, que estava agradavelmente surpreso e um pouco preocupado com a voz em sua mente falando mais alto do que nunca. Capítulo 284. A chegada de dezembro mudou o clima, passando do frio úmido que dominava os terrenos de Hogwarts para uma geada mais seca que cobria as terras altas da Escócia. Madame Pomfrey passava os dias ocupada preparando poção reanimadora e dando aos funcionários e alunos resfriados, deixando-os com fumaça nas orelhas por várias horas depois. Ron Weasley, que havia chutado o cobertor na noite anterior, foi visto com vapor saindo debaixo de seus cabelos coloridos, dando a impressão de que toda a sua cabeça estava em chamas. Flocos de neve de todos os tamanhos imagináveis caíram sobre os jardins, visíveis das janelas do castelo por dias a fio. A superfície do lago congelou. Apenas para ser rachada pelo Kraken, os canteiros de flores se transformaram em riachos lamacentos e as abóboras de Hagrid incharam até o tamanho de galpões de jardim. O entusiasmo de Ed como capitão de quadribol da Corvinal, no entanto, não foi abalançado pela neve, razão pela qual os Corvinais eram frequentemente vistos voando com pouca visibilidade e correndo com a neve engolindo seus tornozelos. Isso deve ser uma droga, Kim gargalhou enquanto observava o time de quadribol da Corvinal em primeira mão, testemunhando um programa de treino elevado não visto em Hogwarts desde os dias de glória do mestre de tarefas da Grifinória Oliver Wood. Ele se virou e continuou pelo corredor deserto quando se deparou com alguém que parecia não ter a mínima preocupação na vida, morte, não vida. Frei Gordo, o fantasma da torre da Lufa-Lufa, olhava fixamente para fora de uma janela com olhos apáticos, enquanto seu corpo fantasmagórico translúcido pairava assustadoramente imóvel no ar. Olá, Frei, disse Kim.
Ah, Kim, olá, olá, disse Frey, seu corpo recuperando um pouco da sensação de movimento, recuperando-o do estado de pausa normal. Ele vestia uma túnica religiosa simples e desbotada, com uma corda trançada em volta da cintura, segurava uma caneca de madeira com 2 faixas de aço. Kim conseguia ver através dele o céu nublado e a neve persistente lá fora. Você parece perdido em pensamentos, Frey, disse Kim. O clima está mesmo propício para introspecção e retrospecção. O clima é realmente um daqueles que desenterra as memórias, disse Friar, erguendo a caneca para tomar um gole de uma bebida fantasmagórica. Ele também as colore com sua melancolia. Apesar do tom arejado, havia uma expressão de grande amargura em seu rosto. O mês de dezembro só fica alegre na semana do Natal, disse Kim, olhando fixamente para Friar. A alma brilhante, escondida atrás do escudo infestado de veias pulsantes no espaço branco manchado de cor, vibrava com magia, tornando-se mais brilhante e adquirindo um tom dourado. E os olhos de Kim, a janela para sua alma, refletiam aquele brilho dourado enquanto ele observava o fantasma à sua frente. Era diferente, pensou ele. A comparação entre uma alma genuína, a sua própria alma, e um fantasma era bem diferente. O espírito do fantasma parecia desbotado, incompleto, superficial, desgastado e acorrentado. Embora não conseguisse ver, havia uma sensação cristalina do espírito etéreo de Friar sendo ancorado no plano mortal, e pela primeira vez, Kim conseguia sentir a emoção vinda do fantasma. Os olhos de Kim se arregalaram enquanto suas pupilas se estreitavam, seu corpo inteiro sentia um frio diferente do inverno ou da câmara de gelo, como a emoção até então desconhecida misturada com magia fantasmagórica, influenciando-a, amplificando-a, sustentando a existência de Friar. Havia tristeza, arrependimento, relutância, ódio de si mesmo, tédio, cansaço, tudo atingindo em ondas mais poderosas do que nunca. Ele nunca sentirá uma emoção tão forte, jamais. Nenhuma pessoa de quem Kim sentirá emoção jamais emanou uma emoção tão potente quanto Friar agora. Ele nunca havia sentido uma emoção tão forte ao conjurar seu gigantesco e potente patrono, ou enquanto estava na sala precisa com dezenas de pessoas canalizando emoções para liberar dezenas de patronos. Mas ali estava uma única entidade com mais densidade e quantidade emocional do que jamais havia experimentado. Um som em seus ouvidos desviou a atenção de Kim de Friar. Ele olhou para o peito ao ouvir as batidas do próprio coração. Engoliu em seco e imediatamente cortou a magia de sua alma, e instantaneamente a onda avassaladora de emoções negativas desapareceu, aliviando o peso claustrofóbico de seu corpo. Ele se deu conta do suor frio que grudava em seu colete interno às costas. Aquilo foi que não conseguiu dizer uma palavra quando viu pela primeira vez o espírito de um fantasma usando magia da alma, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Fantasmas não eram almas genuínas, mas impressões de almas que possuíam magia. Impressões de pessoas que se recusaram a partir em paz por causa de negócios inacabados, seja na forma de medo, culpa, arrependimento ou apego manifesto ao plano material, recusando-se a passar para a próxima fase, continuamente não querendo partir, enquanto, algum tempo depois, constantemente se arrependendo de sua decisão de retornar ao plano mortal, de nunca poderem pôr fim à sua existência. Friar, um fantasma com quase 1000 anos de idade, passou cada segundo daquele tempo angustiante entre os vivos, vendo-os aproveitar a vida durante o dia e passarem as noites sozinhos, sem conseguir dormir um único segundo. Emoções acumuladas ao longo de um milênio, pensou Kim, com sua imaginação incapaz de capturar o que Friar deveria sentir em seus piores dias, se era tão horrível de fora. Eu espero ansiosamente pelo Natal, disse Friar, sorrindo alegremente e mostrando seus dentes fantasmagóricos. Kim, você está bem? Você parece pálido. Kim respirou fundo e soltou um suspiro trêmulo antes de falar. Estou bem, Frey, obrigado por perguntar. Que bom que te conheci aqui. Preciso conversar com você. Oh, o que posso fazer por você? Perguntou Friar, flutuando até a altura dos olhos de Kim. Acho que está na hora de convocar o Conselho dos Fantasmas para uma reunião, disse Kim com um brilho sério nos olhos. Precisamos conversar sobre os cofres amaldiçoados. Quebra de cena. O Conselho dos Fantasmas era o grupo de fantasmas que liderava a população fantasmagórica de Hogwarts. Eram eles que decidiam quem assombraria qual parte do castelo, quais eram as áreas comuns. Até mesmo os fantasmas exigiam privacidade. Eram eles que aplicavam punições em caso de mau comportamento de um fantasma, organizavam festas de aniversário de morte, entre outras tarefas organizacionais fantasmagóricas. Os membros do grupo de elite de fantasmas de Hogwarts eram: por que fomos chamados aqui? Se não for nada importante, eu gostaria de voltar para a Torre da Corvinal, disse a bela mulher de cabelos na altura da cintura, vestida com uma capa longa, portando-se com orgulho e uma expressão altiva, Helena Ravenclaw, o fantasma da Torre da Corvinal. Ah, não seja assim, Helena, disse o homem otimista com um sorriso encantador. Ele usava um chapéu vistoso e emplumado sobre os longos cabelos cacheados e uma túnica com babado, que escondia o fato de seu pescoço estar quase completamente decepado. Sir Nicholas de Mincy Porpington, o fantasma da Torre da Grifinória. O fantasma, mais pálido que os outros, não disse nada, permanecendo em silêncio, fitando a mesa entre eles com um olhar sombrio. Tinha olhos negros, arregalados e fixos, e um rosto macilento. Vestia-se com vestes cobertas de manchas prateadas de sangue e carregava correntes em um ato final de penitência, o Barão Sangrento, o assassino de Helena Ravenclaw e o fantasma das masmorras da Sonserina. A reunião é importante, disse o último membro do Conselho dos Fantasmas, o fantasma de sorriso suave, cabelo cortado estilo tigela e temperamento dócil, Frei Gordo, o fantasma das masmorras da Lufa-Lufa. Ele apontou para Kim, a única pessoa viva ao redor da mesa redonda. Kim tem algo muito importante para falar. Helena olhou para Kim antes de olhar sem dizer nada. Ela, porém, não foi embora. Friar sorriu, virou-se para Kim e gesticulou para que ele começasse. Kim assentiu.
Gostaria de agradecer ao Conselho dos Fantasmas, a todos os 4, por se reunirem aqui a meu pedido. Convoquei esta reunião para que possamos discutir os cofres amaldiçoados. O Conselho dos Fantasmas também era responsável por escolher o desafiante, aquele autorizado a desafiar os perigosos cofres amaldiçoados. Durante séculos, eles enviaram desafiantes ao cofre, nenhum conseguiu passar do primeiro, o cofre de gelo. Só quando Kim chegou. Ele não só passou do primeiro, como também chegou ao último e saiu com várias recompensas tentadoras. Ele saciou a curiosidade dele sobre os misteriosos cofres que não podiam atravessar. Kim West havia esmagado o desempenho de todos os challengers anteriores por margens tão avassaladoras que outros perderam o direito de manter o título. Primeiro, eu gostaria de perguntar se todos vocês selecionariam desafiantes depois de mim? Perguntou Kina, explicando melhor ao ver suas expressões confusas. Eu já contei tudo sobre os cofres amaldiçoados. Tudo o que vocês gostariam de saber. Qual foi o motivo de vocês enviarem pessoas para os cofres? Então eu gostaria de saber se vocês continuariam a lançar os desafios dos cofres amaldiçoados? Os fantasmas trocaram olhares. Em suas longas vidas mortas, aprenderam a espaçar as discussões interessantes. Assim, ainda não haviam tocado no assunto dos cofres amaldiçoados. Por que isso importa para você? Perguntou o Barão Sangrento, sua voz a mais grave que Kim já ouvirá. Não me oponho à continuação dos desafios do Cursed Vault, há muito o que aprender lá, mas se vocês vão continuar, acho que é minha responsabilidade garantir a segurança das futuras gerações de desafiantes, disse Kim. Os perigos envolvidos nos cofres amaldiçoados eram imensos, algo que Kim achava que seria demais para um aluno, mesmo que fossem tão talentosos quanto Dumbledore e Voldemort na escola. Então era imperativo que algumas medidas fossem tomadas para protegê-los e, pelo menos, salvar suas vidas. E como você vai fazer isso? Perguntou Helena, com ceticismo na voz. Desafiantes vêm com décadas de diferença. Como você vai garantir a segurança deles? Para começar, podemos alterar a ordem dos cofres amaldiçoados, disse Kim. Eu já experimentei todos os cofres, então sei em primeira mão que a ordem em que os limpei não teve um aumento gradual na dificuldade. Nem perto disso. E eu entendo porque foi assim, nenhum de vocês realmente sabe o conteúdo dos cofres, então mesmo seu julgamento mais responsável não foi suficiente. Mas agora sabemos o conteúdo dos cofres, então podemos mudar a ordem para torná-la mais equilibrada. Kim sentiu mais de uma vez a incompatibilidade entre os cofres amaldiçoados. Ele enfrentou problemas com todos eles, mas alguns eram muito mais graves do que outros. Qual é a ordem que você sugere? Perguntou Nick quase sem cabeça. Você tem alguma em mente? Manteremos essa ordem em mente na próxima vez que escolhermos o desafiante. Tenho uma em mente e espero que você escolha esta, disse Kim. Gostaria que a Câmara do Arquiteto, a quinta Câmara atual, se tornasse a primeira Câmara. É a que oferece o menor risco. Apenas uma parte da Câmara apresenta um risco de vida, que pode ser evitado com simples observação, planejamento e uma quantidade moderada de energia. Apenas a grade de peças com projéteis representava perigo. As salas de busca do anel, tranca do cofre e cubo de materiais eram puramente baseadas em habilidade. O único outro problema com o cofre do arquiteto é que você pode ficar trancado no cofre sem saída na primeira sala. Mas acho que qualquer um com uma quantidade razoável de habilidade, que consiga resolver o primeiro conjunto de mecanismos, seria capaz de completar o resto com paciência e tempo, concluiu Kim. O próximo? Perguntou Frey. O segundo seria o cofre aquático, disse Kim sem hesitar. Eu gostaria que o cofre aquático fosse um ponto em que os desafiantes desistissem e retornassem às suas vidas normais. E o Kraken garantiria isso. Ele é poderoso, se importa com os alunos, mas ao mesmo tempo não deixaria ninguém entrar no cofre sem lutar. Ele próprio havia apenas meio enganado o Kraken para entrar no cofre aquático. Ele não era páreo para o Kraken, pelo menos na primeira vez, e contava com o tamanho e a força do Kraken para dissuadir qualquer um de qualquer tentativa. Além disso, o sistema de teletransporte no cofre aquático garante a segurança, e é por isso que o coloquei em segundo lugar. Fiquei em dúvida entre o cofre aquático e o cofre do arquiteto, mas decidi que o cofre do arquiteto deveria ser colocado em primeiro lugar devido ao valor educativo de suas duas primeiras salas. Os fantasmas podiam não estar considerando o progresso do desafiante, mas quem se importava com isso? Se um desafiante aceitasse, quem queria que ele pelo menos praticasse magia da terra e transmutação antes de decidir desistir? Vamos manter isso em mente, disse Frair. Qual você sugere que seja o terceiro na ordem? O cofre subterrâneo. Quero que seja o terceiro e o cofre gelado o quarto na fila, disse Kim antes de concordar. Ele estava feliz com sua escolha. O cofre com gelo não seria menos perigoso do que na Floresta Proibida? Perguntou Helena, franzindo a testa. De certa forma, sim, Kim assentiu, concordando com Helena. Mas a Floresta Proibida guarda uma certa imagem no coração dos alunos de Hogwarts. As histórias reais de pessoas que desaparecem na floresta sem nunca retornar são bem conhecidas, então espero que o desafiante não entre. Além disso, os centauros reconhecerão intrusos em seu território e também tentarão impedir que o Challenger continue avançando, o que, de certa forma, torna o caminho muito mais seguro para o Challenger. A escuridão da Floresta Proibida abrigava espécies capazes de dilacerar humanos sem nem mesmo tentar. Se fosse apenas uma espécie, não seria um problema, mas todas elas juntas, uma após a outra, tornariam a tarefa exponencialmente complicada, especialmente se o desafiante não fosse capaz de se esconder como Kim. A razão pela qual coloquei o cofre de gelo em quarto lugar é por causa da magia de proteção. Kim coçou o ombro com um suspiro.
Digamos que alguém encontrasse uma maneira de se manter suficientemente aquecido no cofre de gelo, mas isso não significa que escaparia completamente do frio. Mesmo sabendo que depois de tantos anos eu sentiria um friozinho lá dentro. Meu problema é que com esse frio a capacidade mental se deterioraria. Se isso acontecer, o que eu acho que vai acontecer, já que as coisas raramente correm perfeitamente. Quando isso acontece, o controle da magia pode se perder e então, levaria segundos para uma pessoa morrer de puro frio que vaza do mecanismo de contenção defensiva que guarda o zero absoluto. Sua lembrança de quase morrer dentro do cofre de gelo era bem recente. Se não fosse sua magia acidental o protegendo, ele já estaria morto há muito tempo, em seu segundo ano. Isso deixa o que você chama de cofre do pecado como o último, disse Nick quase sem cabeça. Aquele que fez você perder sua magia. As informações sobre as dificuldades de Kim foram compartilhadas entre o Conselho de Fantasmas. Sim, o cofre do pecado deve ser colocado no final, a voz severa de Kim surpreendeu os fantasmas. Eu diria para vocês o removerem dos desafios, mas se não fizerem isso, certifiquem-se de avisá-los que é perigoso e que se entrarem no cofre, estarão mortos e nem saberão. Eu odeio o cofre do pecado. Vou deixar isso bem claro para que não haja confusão. Não quero que ninguém entre aí. Gostaria que nunca tivesse existido, abomino, e é a coisa mais vil que já existiu. Kim bateu o punho na mesa que tremeu, ecoando pela masmorra vazia. Por alguns instantes, apenas a respiração ofegante de Kim se fez ouvir na sala, com os fantasmas observando-o em silêncio, atordoados. Minhas desculpas. Deixei minhas emoções tomarem conta de mim, disse Kim, cerrando os punhos e permitindo que sua oclumência o acalmasse um pouco. O que era outro problema quando as emoções vinham do lado da alma. Você está bem, Kim? Perguntou Friar. Sim, desculpe pela preocupação, disse Kim e decidiu mudar de assunto. Eu também gostaria de falar sobre outra coisa. Ele sorriu, eu gostaria. Capítulo 285. Os sons dos tambores ecoavam entre os aplausos da multidão. Bom dia, pessoal, disse Kim, respirando uma nuvem fria no microfone à sua frente. Está emocionante hoje, não é? É o último jogo antes do Natal, e quem melhor para assistir nesta ocasião do que as rivais, Grifinória e Sonserina, duas casas sedentas pelo sangue umas das outras, dispostas a estripar estômagos, quebrar ossos e cortar gargantas para saciar essa sede. Senhor West, por favor, cuidado com a linguagem. Os vermelhos e dourados no estádio de quadribol de Hogwarts fugiram para demonstrar seu apoio, enquanto os verdes e prateados adversários vaiaram em resposta aos rivais. A energia nas arquibancadas parecia aquecer o estádio frio. Desculpe, professor, disse Kim, sorrindo. Mas é verdade que este jogo vai ser acirrado. A Grifinória contra a Sonserina é sempre um espetáculo e deu a Hogwarts muitos dos seus jogos memoráveis. Então, para comemorar este jogo e dar um toque especial aos comentários, terei a companhia de um convidado especial na sessão de comentários. Você poderia cumprimentar os espectadores e se apresentar? Kim olhou para o lado e perguntou. Como vão as coisas, pessoal? A voz do convidado silenciou momentaneamente a multidão, que começou a olhar para a cabine de comentários através dos óculos omnióculos, e depois arregalou os olhos atrás das lentes. Vocês provavelmente me reconhecem como o capitão do time de quadribol da Corvinal, atual campeão e futuro campeão desta temporada. Para aqueles que estavam vivendo em uma caverna, meu nome é Edgar Michael, artilheiro da posição, o melhor que existe. Fora de campo, sou um cara excepcional, então sim, feliz por estar aqui. Houve uma breve gargalhada dos azuis e bronze antes que os outros três os abafassem com um enorme coro de vaias. Senhor Carmichael, por favor, não provoque nenhuma agitação na multidão, disse McGonagall. Ed se virou para a vice-diretora. Posso não fazer isso? Eu vou pegar leve com a Grifinória se você simplesmente desviar o olhar e fingir que não me ouve. Que tal? Ele arqueou as sobrancelhas com um sorriso encantador. O rosto de McGonagall em uma jornada. Isso, vá com calma, você diz. Não. Senhor Carmichael, ele não tente comprometer a integridade do esporte. Agora, não tente provocar a multidão deliberadamente ou serei forçada a expulsá-lo. Ela se virou para Kim. Senhor West, por favor, mantenha seu amigo sob controle. Não faço promessas, senhora Kim. O mundo dos esportes é apaixonante. As coisas podem sair dos trilhos no calor do momento. Peço desculpas antecipadamente por esses momentos. Eu também. Peço desculpas se eu disser a verdade amarga mais do que algumas vezes durante o jogo, disse Ed. McGonagall encarou os dois comentaristas, ansiosa. Parecia arrependida de ter dado permissão a Kim para trazer Ed como comentarista convidado. Então vamos começar, disse Kim, olhando para o céu azul com nuvens finas flutuando descuidadamente. As condições são ideais para um jogo fantástico. Embora isso não possa ser dito sobre o time da Sonserina, eles não estão com boas expectativas para o jogo. O artilheiro da Sonserina Weasley, ele levou um balaço na cabeça ontem durante o treino e está dolorido demais para jogar. Isso é ruim. Ele é o maior pontuador da Sonserina, disse Ed, esfregando a nuca. Uma vez levei um balaço na nuca, uma coisa horrível. Não consegui andar direito por um tempo, mesmo depois de ser curado pela Madame Pomfrey. Até o artilheiro da Sonserina, Draco Malfoy, está se sentindo mal e, portanto, não vai jogar. Kim bateu o dedo na mesa. Bem, parece que a Sonserina jogará com 2 reservas. Isso é ótimo para a Grifinória, não é? Anunciou Ed. Eles vão escalar Hachette no lugar de Malfoy, e eu já o vi jogar. Ele é um idiota para dizer o mínimo. Senhor Carmichael. Kim sorriu vagamente de volta. Bem, a Grifinória não parece tão boa assim, continuou Ed. O time deste ano está bem atrasado. A espinha dorsal do time se formou no ano passado, deixando para trás grandes desafios para preencher. Demelza e Faye. Foram aquelas duas, as novas artilheiras, elas não parecem tão duráveis, temo que elas vão quebrar com um golpe do balaço.
Os times entraram em campo sob rugidos e vaias tumultuados. Uma extremidade do estádio era vermelha e dourada, a outra, um mar de verde e prata. Muitos lufanos e corvinais também haviam tomado partido. Em meio a todos os gritos e aplausos, ouvia-se o rugido do famoso capacete de luna com o topo em forma de leão. Ah, os capitães estão apertando as mãos, disse Kim, voltando ao quadribol. O novo capitão da Sonserina, Urquhart, o que você acha dele, Ed? Ele é um bastardo astuto, disse Ed e enfrentou um grito de trás e vaias da frente. Ele também tem o porte de uma vaca gorda. Você não pode simplesmente derrubá-lo. Eu tentei bater nele ano passado, sabe, para empurrá-lo para longe, mas a maldita massa de carne não se mexeu. Ainda bem que ele é lento na vassoura. O apito soou, e os jogadores deram um impulso forte no chão congelado e se lançaram no ar. Bem, lá vão eles, e acho que estamos todos surpresos em ver o time que Potter montou este ano. Muitos pensaram, dado o péssimo desempenho de Weasley como goleiro no ano passado, que ele poderia ficar fora do time. Mas é claro que uma amizade próxima com o capitão ajuda. Essas palavras foram recebidas com vaias e aplausos da ponta da Sonserina. Até Harry por um momento parou de procurar o pomo de ouro e esticou o pescoço na vassoura para mostrar o dedo do meio ao púlpito dos comentaristas. Ed pegou o microfone e falou alto. Potter, você está mostrando o dedo do meio para sua mãe? Que falta de educação. Você está deixando a sua mãe com vergonha. Ai, professora McGonagall, você acabou de me acertar com um feitiço de beliscão. Ah, ok. Vou diminuir o tom. Que olhou para trás, em direção à seção dos professores, e viu Lily Potter massageando a testa. Ah, e aí vem a primeira tentativa de gol da Sonserina, é Connaught correndo pelo campo e Kim se virou novamente para o quadribol. Naquele ritmo, Ed iria tomar seu lugar. Weasley salva bem, ele tem que ter sorte às vezes, eu acho. Com meia hora de jogo, a Grifinória vencia por 60-0, Rony fez algumas defesas espetaculares e Gina marcou 4 dos 6 gols da Grifinória. O desempenho deles foi bom o suficiente para Ed se livrar deles. Então, como você acha que os dois novos Weasley estão? Perguntou Kim. Ed cruzou os braços, seguindo Ginny com o olhar, estudando seus movimentos. Eles são eficazes. Não tão eficientes quanto os gêmeos Weasley, mas estão se saindo bem, por enquanto. Você acha que esta Grifinória é uma das que vão desafiar a Corvinal pela taça de quadribol nesta temporada? Eles parecem muito bons para mim, disse Kim, conquistando o apoio entusiástico do time da Grifinória. PFFT. Tá, não brinca comigo, cara, bufou Ed. A garota Weasley é mais adequada como apanhadora. A velocidade dela só lhe serviria até certo ponto como artilheira, ela sairia voando numa briga de artilheiras. Quanto ao Weasley, mesmo que ele conseguisse se transformar numa parede do jeito que estava, eu só precisaria furar essa parede para marcar pontos. Parecia que a Grifinória não errava. Repetidamente eles marcavam gols e repetidas vezes, do outro lado do campo, Rony defendia gols com aparente facilidade. Ele estava sorrindo agora, e quando a torcida saudou uma defesa particularmente boa com um coro de aplausos entusiásticos. E acho que Hatch da Sonserina viu o pomo de ouro, disse Kim pelo microfone. Sim, a Sonserina avistou o pomo de ouro e Potter agora está no encalço de Hatch. Está confirmado que o pomo de ouro foi avistado. Pode ser isso, pessoal. Se Hatch pegar o pomo de ouro, ele apagaria o péssimo desempenho do time e venceria o jogo de uma vez, e se deixasse Potter pegar, Grifinória garantiria uma vitória avassaladora, envergonhando completamente a Sonserina. Harry se aproximou de Hatch, que colidiu propositalmente com Harry ao notar que Osh estava de costas, concentrado em outras partes do jogo, quase derrubando o apanhador da Grifinória. Os vermelhos na multidão gritaram de raiva, mas quando Osh olhou, Hatch já havia disparado. Parece que a Sonserina vai vencer de surpresa, disse Kim. Harry acelerou e ao mesmo tempo ganhou altitude. Arqueou o ombro e inclinou as costas para frente para atingir a velocidade máxima. Hachette, que ainda voava à frente com uma vantagem considerável, lutava com a mão estendida, e seus dedos erravam o ágil pomo de ouro repetidamente. Potter está me alcançando, ouviu a voz de Ed em meio ao vento esvoaçante. Virou-se para olhar para trás, e esse foi o seu erro quando Harry passou zunindo por ele em sua distração momentânea do pomo de ouro. Potter pegou. A Sunuvabish pegou o pomo de ouro. A Grifinória venceu. O jogo acabou. Quando a multidão percebeu o que havia acontecido, um grande grito surgiu, quase abafando o som do apito que sinalizava o fim do jogo. Quebra de cena. Um dia depois do jogo de quadribol, chegava o último dia do primeiro período letivo em Hogwarts e o início das férias de inverno. Os alunos estavam ansiosos para voltar para a família no Natal e no Ano Novo, enquanto alguns permaneceriam no castelo e passariam o fim de ano com outros alunos. Kim estava sentado em seu escritório, olhando para sua mesa, estava vazia sem uma única bugiganga. Ele limparia sua mesa, todo o seu escritório e oficina sempre que voltasse para casa nas férias de inverno, como faria no dia seguinte, mas hoje, desta vez, era diferente. Era seu último dia na Eide. A porta se abriu, o sinal tocou e Astoria entrou no escritório. Você ligou? Ela perguntou, levantando a pulseira de couro preta com o chip prateado, o comunicador padrão dos membros da Eide. Kim gesticulou para o assento do outro lado da mesa, em frente a ele. Hoje é o último dia aqui, disse Kim com um pequeno sorriso. Depois de hoje, quando você retornar a Hogwarts depois do intervalo, você estará no comando. Eu não entraria nesta sala se não fosse pela consulta da Eide. Conforme o acordo e arranjo, que iria se aposentar oficialmente hoje. Você ainda pode usar a oficina, sabia? Disse Astoria. Você é quem mais a usa entre nós três. Kim balançou a cabeça.
Sabia que se estivesse dentro da oficina, acabaria assumindo o controle do escritório novamente quando alguém viesse para uma consulta. E se isso acontecesse, Aide não seria de fato de Astoria. Era melhor para ele cortar a conexão com um único golpe. Tudo bem, tenho minha própria oficina particular onde posso trabalhar, disse Kim. Ele tinha uma oficina em pleno funcionamento na pasta, usada para trabalhar em alguns dos projetos mais delicados. Mesmo assim, nem preciso dizer que você pode voltar a qualquer momento, disse Astoria. Agora, você disse que queria falar sobre algo importante. O que é? Que abriu a gaveta e tirou um grande envelope amarelo. A julgar pela inflação do envelope, havia uma pilha de papéis dentro. Ele empurrou o envelope em direção a Astoria. O que é isso? Ela perguntou. Este é o documento de um novo cofre que abri em Gringotts, disse Kim. Um cofre para ser usado pela Aide. É porque precisamos de um cofre. Astoria estava confusa. Temos o cofre no chão da oficina, e isso é mais do que suficiente? Por que precisaríamos de um cofre em Gringotts? Sim, esse cofre é mais do que suficiente para o nosso uso, riu Kim, lembrando-se de como estava animado construindo o cofre. Mas isso é outra história. Administrar a Aide é financeiramente complicado, Astoria. Você sabe que não ganhamos muito e na maior parte dos meses, ficamos no vermelho, só para empatar antes da época de provas. Considerando isso, decidi abrir um fundo de apoio à Aide. Um fundo de apoio? Sim, um fundo que seria acessível ao proprietário da Aide, que atualmente é você. Com ouro para ser usado em atividades da Aide, você pode usá-lo para consultas, reabastecer os materiais da oficina e expansão para atividades de promoção ou qualquer outro empreendimento relacionado à Aide que você iniciar. E mais importante, você pode usá-lo para financiar seus projetos pessoais, disse Kim. Eu reabasteceria todo mês com uma quantia fixa e não faria perguntas sobre como você decide gastá-lo. Confio que você usaria o ouro com responsabilidade. Mas por quê? Você se saiu bem. Eu posso fazer o mesmo? Astoria empurrou o envelope de volta para Kim, franzindo a testa. Eu não preciso disso. Eu entendo, disse Kim, empurrando o envelope para frente novamente. E não estou dizendo que você não é capaz. É apenas um incentivo que decidi adicionar ao proprietário da Aide. Se você não quiser usar o fundo, tudo bem para mim. Todo mês, o cofre seria reabastecido para ter um valor fixo. Astoria não pareceu satisfeita, mas assentiu após um suspiro. Vou pensar sobre isso, ela disse. Claro, por favor, pense nisso, disse Kim e se levantou para finalmente ir embora. Agora vou me retirar. Astoria se levantou e assentiu. Kim caminhou até o cabide perto da porta e tirou o hobby. Virou-se para olhar para o escritório enquanto vestia a mesa que ele mesmo fizera, as pinturas que comprará do mundo não mágico, as plantas que ele havia mutado em seus experimentos de herbologia, a parede de vidro, a estante com alguns dos livros essenciais e as bugigangas espalhadas pelo escritório que ele havia colecionado ao longo dos anos. Certo, boa sorte, Astoria. Espero que você mude o Wade para que ele seja seu, disse ele. Não se preocupe em manter as coisas iguais por minha causa e dê a ele o seu próprio toque. Astoria assentiu. Kim sorriu e saiu pela porta. Lá fora, no corredor, ele fechou a porta atrás de si e suspirou. Estava tudo acabado. Um capítulo de sua vida estava encerrado, um capítulo que ele considerava muito significativo. Ele se virou e viu Luna encostada na parede. Ela olhou para cima, caminhou até ele e o encarou. O que foi? Ele perguntou. Quero tomar sorvete, ela disse. Venha comigo até a cozinha. Kim pescou surpreso antes que um sorriso aparecesse em seu rosto. Claro, vamos lá, ele disse. Também estou com vontade de sorvete. Gostaria de saber quais sabores eles têm agora. Eu quero tomar sorvete sabor gemada, ela disse. Qual você quer? Kim passou o braço em volta de Luna enquanto elas começavam a andar. Estou com vontade de baunilha, chocolate e caramelo. Vou pegar uma bola grande dos três. Isso é muito. Sua barriga ia doer. Luna ofegou. Está tudo bem. Agora sou um menino grande. Eu consigo lidar com isso, riu Kim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 286. A neve caía novamente contra as janelas geladas, e Kim se acomodou confortavelmente na sala de estar da mansão West, com os pés dobrados no sofá e uma xícara de chocolate bem quente coberta com marshmallows assados. Seria um Natal branco. Um livro flutuava na frente dele, e quando os olhos de Kim alcançavam o final da página certa, a página virava e ele continuava sua experiência de leitura sem mãos. Já terminou seus presentes? Perguntou a senhora Rosey, sentada à sua frente com um bastidor de bordar e um lenço no qual bordava um desenho. Espero que já tenha mandado uma coruja para todo mundo. Enviei todos os presentes de Natal para eles esta manhã, disse Kim. Ele olhou para o relógio na parede. A maioria provavelmente já teria chegado aos destinatários. Ele próprio receberá vários presentes de amigos. Alguns enviaram seus presentes por coruja, enquanto outros entregaram os seus pessoalmente, já que as corujas eram muito procuradas durante o Natal, e a possibilidade de atraso na entrega era alta e comum. Kim enviou todos os seus por coruja, pois tinha acesso a um serviço de correio premium da Eagle, muito mais rápido que o da coruja. O que você comprou para todos? Perguntou a senhora Rosey. Vamos ver. Fiz uma agenda para o Marcos. Listas de tarefas, alertas, alarmes, cronômetros e muito mais em um caderno estilo diário. Além disso, é reutilizável, então. No final do ano, ele pode apagar tudo com um aceno, e ela se atualiza automaticamente para o modelo do ano seguinte, um dos meus melhores trabalhos. Se assim posso dizer. Esse Marcos é quem se encontrou com Georgie no mês passado, perguntou a senhora Rosey. Sim, a mesma coisa. Por quê? O avô disse alguma coisa? Perguntou ele. Ele e Elliot estavam discutindo sobre aquele seu amigo algumas semanas atrás, disse a senhora Rosey, passando um elegante fio prateado por um lenço carmim. Kim colocou os pés no chão e se inclinou para a frente. Sobre o que eles conversaram? Perguntou.
Marcos iria trabalhar para os Vests, a questão era onde ele iria trabalhar. Não sei, ela balançou a cabeça e gentilmente perfurou o pano. Kim estreitou os olhos e encarou seu cuidador. Você sabe do que eles conversaram. Você provavelmente participou da conversa. Você simplesmente não quer me contar, não é? A senhora Rosey assentiu com a cabeça, sem rodeios. Sim, seu avô tomou uma decisão, mas precisa de mais tempo para pensar antes de defini-la. Ele lhe dirá quando achar que é o momento certo. Até lá, você não deve perguntar. Kim recostou-se e tomou um gole de chocolate quente com um beicinho escondido. Eles poderiam simplesmente dar a resposta direta. Não era como se ele fosse contar para Marcos, fosse lá o que fosse. E seus outros amigos? Ela perguntou. Para Ed, criei uma miniatura de campo de quadribol encantado, equipado com jogadores de quadribol voadores em miniatura, todos personalizáveis em termos de força, velocidade e resistência, recepção, rebatidas e aspectos de manobrabilidade, para que ele pudesse fazer formações de jogo aproximadas, visualização e testes para ver se funcionavam ou não. Novamente, um dos meus melhores itens artesanais. Desde o início do ano, ele frequentemente via Ed imerso em táticas de quadribol, planejando e elaborando um manual para Corvinal, que esperava que dar a Ed algo para simular algo bruto ajudasse em seu processo de tomada de decisão. Para Luna, criei um detector subterrâneo que detecta se há algo enterrado no subsolo. Ele detecta tudo, desde sucata até baús de madeira esperando para serem desenterrados. Ela pode explorar e cavar quando algo aparecer no detector. Só posso imaginar que tipo de coisas ela encontraria, disse Kim satisfeito com a descarada falsificação do detector de metais, só que o dele era muito melhor, pois não tinha a restrição de encontrar apenas metal. E a filha mais velha dos Greengras? O que você comprou para ela? Perguntou a senhora Rosey. Você sabe que pode chamá-la pelo nome, disse Kim suspirando. Farei isso quando a conhecer melhor e decidir se ela é digna, disse a senhora Rosey com o queixo erguido. Kim suspirou. A primeira reação da senhora Rosey, quando ele lhe contou que estava namorando Daphne, foi de indiferença, o que ele achava naquele momento ser esperado da senhora Rosey. Mas com o tempo, ele percebeu que ela o questionava sobre como estava seu relacionamento com Daphne, e foi aí que ele percebeu que ela se recusava a dizer o próprio nome, sempre se referindo a ela como a filha mais velha de Greengras. Ela não era como o namorado de Lia, Abraham, mas descobriu-se que Lia vinha sussurrando informações sobre Abraham no ouvido da senhora Rosey antes mesmo de contar a George sobre Abraham. Então, quando ela finalmente revelou Abraham à família, a senhora Rosey já sabia muito sobre o homem. Por que não pensei nisso antes? Pensou ele quando pediu conselho a Lia, e ela lhe revelou o segredo. De todas, ele queria que a senhora Rosey gostasse mais de Daphne. Havia a opção de deixar Daphne passar algum tempo com a senhora Rosey, mas ele ainda não estava pronto para levar a namorada para casa, por assim dizer. Kim suspirou antes de deixar seus pensamentos de lado. Para Daphne, eu cultivei diamantes na minha oficina. Você cultivou um diamante? Perguntou a senhora Rosey, interrompendo o bordado com as mãos. As pessoas podem cultivar diamantes? Assim, diamantes podem ser cultivados. Basta seguir o mesmo processo natural de condensação de carbono sob calor e pressão. Mas você acelera muito o processo e pronto. Você tem um diamante artificial. A senhora Rosey piscou, e que não se surpreendeu com a reação. Ele tinha certeza de que, pelo menos na parte norte do continente, nenhum mágico além dele estava cultivando diamantes artificialmente. Não tinha certeza sobre o resto do mundo. Talvez houvesse alguém em algum lugar cultivando diamantes. Os não mágicos, é claro, já faziam isso há algumas décadas. Diamantes, sim, fiz um lote deles do zero, em tamanhos diferentes. Depois os enfeiticei para que pudessem mudar de cor quando quisessem. Depois, preparei vários pares de brincos de ouro, ouro branco, ouro rosa, platina, prata e até titânio, todos capazes de assumir vários formatos. Junto com os diamantes, eles se transformam em um conjunto de brincos personalizáveis com vários designs e posicionamentos de diamantes O que aconteceu? Perguntou a senhora Rosey, que olhou para ela em pânico. Eu exagerei? Quer dizer, eu já dei joias de cristal para ela antes, mas diamantes e todas essas outras coisas. Arg. O que eu estava pensando? Tudo bem, você não exagerou. Tenho certeza de que ela vai adorar, disse a senhora Rosey. Sério? Ele perguntou com esperança. Claro, qualquer garota ficaria feliz em receber um presente seu, disse a senhora Rosey, e então resmungou. Se essa garota não gostar, ela não tem bons olhos. Você é a pessoa errada para fazer essa pergunta, não é? Kim sentou-se no sofá com um baque. Espero que você tenha enviado algo para Abraham, disse a senhora Rosey. Sim, disse Kim. Não sei o que dar a ele, então não tinha ideia do que fazer, então encomendei um conjunto de pedras de amolar de primeira linha. Espero que seja o suficiente. Da próxima vez, comprarei algo feito pelo Kim. Já é mais do que suficiente, a senhora Rosey deu seu selo de aprovação. Para Lia, fiz um relógio de pulso, mas como sei que ela passa a maior parte do tempo em escritórios e sentada, adicionei recursos adicionais ao relógio. O relógio pode monitorar sua frequência cardíaca, manter um registro de quantos passos ela deu por dia, quantas horas de sono ela teve, monitorar seu humor, medir seus níveis de estresse e todos os tipos de recursos relacionados ao condicionamento físico, disse Kim, mais uma vez muito feliz com sua cópia do Fit. Ele deixaria que Lia decidisse se queria lançar o produto ao público. Não era tão difícil de fazer com magia, então qualquer pessoa com conhecimento médico rudimentar e habilidade com feitiços poderia fazê-lo. Quanto ao tio Elliot, preparei para ele um amplo conjunto de poções alquímicas que ele poderia usar em sua estufa pessoal para transformar o solo em praticamente todos os tipos que pudesse. Imaginar e cultivar qualquer planta que quisesse, mas não pudesse devido a restrições ambientais.
Eliot era um jardineiro doméstico ávido que cultivava todo tipo de coisa, frutas, vegetais, ervas para poções como hobby. Ele ficou impressionado com a aplicação da alquimia de Kim em herbologia, então Kim decidiu presenteá-lo com poções alquímicas. Eu também compartilhei seu WMFID pessoal com Madame Pomfrey, disse Kim, mas isso é mais um presente para ela do que para ele. O que? Para o meu avô, fiz uma máquina de gelo muito elegante, capaz de fazer cubos de gelo de vários formatos e tamanhos, cubos, esferas, diamantes, cilindros finos e muito mais. Além disso, há a opção de fazer gelo transparente sem uma mancha de turbidez. Ele poderá aproveitar suas bebidas com o gelo de sua escolha, disse Kim, sabendo o quanto seu avô era fã de bebidas. Além disso, tudo é instantâneo, então sim, um sistema de última geração, Além disso, há uma opção secreta para raspar o gelo, escondida ali, que ele teria que explorar o aparelho para encontrar. Bom, você se saiu bem, assentiu a senhora Rosey, satisfeita com os presentes de Natal de Kim. Você não quer saber o que eu comprei para você? Ele perguntou. Saberei quando abrir o meu amanhã de manhã. Não quero saber agora, disse ela. Kim deu de ombros. Seu presente era uma cadeira que se adaptava às necessidades do usuário, com diversos recursos como controle de temperatura, massagem, controle de almofada, espuma viscoelástica entre muitos outros, para proporcionar o máximo conforto, com o objetivo de viciar a pessoa em sentar. O que você não quer saber? Kim e a senhora Rosey olharam para cima e viram George entrar na sala com uma carta na mão. Estávamos falando sobre presentes de Natal, disse Kim. O que você me deu este ano? Você saberá amanhã. George sentou-se em uma poltrona. Agora quero falar com você sobre uma coisa. Ele ergueu a carta. Este é um convite para uma reunião de ano novo. Eu não quero ir, disse Kim. De Sirius Black, que se concentrou em George. Preto? Sim, Sirius Black está organizando uma reunião no ano novo, de acordo com a carta com o convite. Não é uma grande festa, apenas algumas pessoas. Onde está? Kim perguntou despreocupadamente. Na casa dele, número 12, Grimmauld Place, disse George, lendo o endereço no convite, daí a pequena reunião. Kim ficou em silêncio. Número 12, Largo Grimmauld, ele sabia o endereço, e nunca nos últimos anos se esquecera dele, o que significava que aquele prédio nunca esteve sob a proteção do feitiço Fidelius, revelando que o local não era a sede da Ordem de Fênix. Mas não era nisso que ele estava interessado. Você quer que eu vá? Perguntou Kim. Sim, eu quero que você vá, disse George. Será uma reunião da facção da luz, e reuniões como essa são difíceis de conseguir. Todas as reuniões de facção são exclusivas. E ver que recebemos um convite significa que eles estão tentando ganhar nossa simpatia. Você vai se envolver com eles? Perguntou Kim, inclinando-se para a frente. Era a última coisa que ele queria. Não, isso é mesmo uma pergunta, zombou George. Quero que você vá lá para ver o que eles estão preparando lá. Identifique quem está presente. Se formos convidados, outros de fora da facção também devem ser. Então vá lá e veja o que está acontecendo dentro da facção. Kim bateu no apoio de braço por um tempo antes de concordar. Certo, eu vou comparecer, ele disse com a mão no peito. Capítulo 287. Kim voava no céu de inverno no final da tarde, com um leito de nuvens flutuando distraidamente acima dele. Ele manteve os olhos nas ruas abaixo, cheias de seres não mágicos, todos alheios ao fato de que havia alguém voando sobre suas cabeças. Ele estreitou os olhos e de repente mergulhou de nariz em direção ao chão. Estava se dirigindo para o grande conjunto de luzes que vira em sua jornada aérea, uma massa enorme, extensa e entrecruzada, brilhando em linhas e grades, intercaladas com manchas de preto profundo. Cada vez mais baixo, ele voou até que Kim conseguiu distinguir faróis e postes de luz individuais, chaminés e antenas de televisão. Poucos segundos depois, ele pousou. Seus pés tocaram o gramado mal cuidado no meio de uma pequena praça. Olhando ao redor, ele percebeu que as fachadas sujas das casas ao redor não eram nada acolhedoras. Algumas delas tinham janelas quebradas. Brilhando fracamente à luz dos postes de luz, a tinta descascava de muitas portas e montes de lixo jaziam do lado de fora de vários degraus da entrada. O local preencheu todos os requisitos para ser uma localidade mágica sem atrair muita atenção. Kim olhou ao redor e avistou uma placa com uma série de números de casas e uma seta abaixo deles. Virou-se e caminhou em direção ao local indicado pela seta. O som abafado de um aparelho de som vinha de uma janela no andar superior da casa mais próxima. Um cheiro forte de lixo podre vinha da pilha de sacos de lixo abarrotados logo após o portão quebrado. Ele parou e olhou para as casas novamente. Olhou para a esquerda e viu o número 11. Olhou para a direita e viu o número 13. À sua frente o número 12. Kim subiu os degraus de pedra desgastados, olhando fixamente para a porta à sua frente. A tinta preta estava surrada e arranhada. A porta não tinha fechadura nem caixa de correio. A aldrava de bronze tinha a forma de um leão rugindo. Ele levantou a mão e bateu na porta usando a aldrava, sentindo uma leve onda de magia atrás da porta. Afastando-se da porta, Kim colocou as mãos atrás das costas, esperando. Momentos depois, ouviu muitos cliques metálicos altos e o que parecia o barulho de uma corrente. A porta se abriu. Quem? Kim sorriu levemente para o homem atrás da porta. Ele tinha cabelos pretos brilhantes na altura dos ombros, emoldurando seu rosto aristocrático, e um par de olhos negros com um charme travesso. Boa noite, Auror Black, disse Kim. Espero não estar atrasado. Sirius abriu a porta completamente e revelou um corredor bem iluminado com belos interiores, refletindo a personalidade do proprietário. Kim. Então você veio dos Vestes. Excelente, excelente. Precisávamos de um pouco de energia juvenil aqui com tantas bruxas e velhotes. Sirius riu enquanto colocava a mão no ombro de Kim e o puxava para dentro de casa. Mas devo dizer que não esperava que ninguém entrasse pela porta principal. Quer dizer, faz tanto tempo que não uso a porta que receio ter notado um pouco de ferrugem nas dobradiças. Como você veio? Veio de carro ou de carruagem?
Kim tirou o casaco e seguiu a placa ao lado do que parecia ser a porta de um armário. Joguem seus casacos lá dentro. Jogou o casaco lá dentro e, em vez de cair no chão, voou para dentro do quarto, desaparecendo nas prateleiras de outros casacos, hobbies e jaquetas. Eu voei, disse Kim em resposta. Ah, uma vassoura. Não é minha escolha com este frio, mas os jovens têm um vigor diferente. Sirius o conduziu para dentro do largo Greenmount, número 12. A casa transbordava de energia festiva, enquanto Kim ouvia as vozes e risadas dos convidados lá de dentro. O piso de ébano era resistente e luxuoso, e os brilhantes MLS lançavam seu brilho branco com um toque de amarelo nos papéis de parede vibrantes e nas pinturas comoventes de diversas cenas, todas falando por 1000 palavras e, além disso, com sua magia. O interior do número 12, largo Greenmount, era completamente diferente do exterior. Era um prédio estreito por fora, mas por dentro era um lugar amplo e espaçoso, do tamanho de um grande bangalô. Agora que você está aqui, divirta-se e com sorte. Esta será uma noite inesquecível, disse Sirius ao chegarem ao fim do corredor. Agora vamos entrar e pegar uma bebida para você. Entraram pela porta e deram de cara com outro salão muito mais amplo, com um grupo vibrante de pessoas sentadas, em pé, em movimento. Havia bandejas com canapés flutuando pelo salão, alimentando as pessoas sem parar. Sirius pegou um copo de shot de uma bandeja que passava e o entregou a Kim, que balançou a cabeça. Eu não bebo. O que sério, garoto, você está fora da idade agora. Aproveite alguns dos aspectos mais divertidos da vida. Sirius virou o copo com um líquido azul, e seus cabelos se arrepiaram com faíscas elétricas. É, agora sim, disse ele, balançando a cabeça. As correntes estalaram por alguns segundos antes que os cabelos de Sirius voltassem aos seus ombros, obedecendo às leis da gravidade. Tem um bar aberto à esquerda, disse Sirius, apontando. Você pode pegar as bebidas que quiser lá. Por enquanto vamos apresentá-lo à festa. Isso não será necessário, disse Kim. Ele olhou para Sirius, que exibia uma expressão meio surpresa, meio confusa. Eu não participo de festas, então seria melhor eu me misturar no meu próprio ritmo. Eu preferiria isso. Se Sirius anunciasse que Kim estava ali, aqueles que sabiam sobre os vestes o cercariam e perseguiriam, e isso tomaria sua noite inteira, arruinando o último dia do ano. Bem, se você prefere assim, Sirius deu de ombros. Se precisar de alguma coisa, venha me procurar, e eu te dou um jeito. Que assentiu educadamente e esperou Sirius se afastar para se cobrir com uma mortalha mágica. Era uma magia sutil que desviaria a atenção dele, não tão forte a ponto de torná-lo invisível aos olhos dos outros, mas o suficiente para que, se alguém não estivesse olhando ao redor, o olhar se perdesse em Kim como se ele fosse parte do cenário. Era um item essencial no arsenal mágico de Kim para reuniões e festas. Ele caminhou pelo salão, observando as pessoas presentes na reunião. Kim teve que admitir que seu avô estava certo. A festa era um festival da facção da luz. Ele conseguia identificar pessoas desde os mais ricos da facção, como Sirius Black e seu melhor amigo, James Potter, até os mais pobres como Arthur e Molly Weasley. E os mais pobres como esta Jones Sturgis Podmore, que aproveitou a oportunidade para compilar uma lista de pessoas da facção da luz e, portanto, uma lista provisória de pessoas da Ordem de Fênix. Os membros da Ordem de Dumbledore, independentemente de sua posição na facção, tinham um status especial como membros da Ordem. Seu motivo secundário para vir até aqui era completar a tarefa de George de verificar se havia pessoas sem facção ou da facção cinza, ou de uma rara facção das trevas, convidadas para a festa. E embora que não tivesse interesse em saber dessas coisas, seu avô poderia usar essa informação. Essas pessoas eram as variáveis que George queria saber, pois sua adição fortaleceria a posição da facção da luz. Kim, eu não sabia que você viria. Kim virou-se na direção da voz e viu Remus Lupin, o lobisomem, parado com um copo de cerveja na mão. Ele parecia confortável em sua pele e roupas, exatamente como da última vez que o vira. Ah, Sr. Lupin, eu esperava vê-lo aqui hoje, disse ele. Faz tempo. Como tem passado os últimos anos? Como tem estado sua saúde? Remus sorriu suavemente. Felizmente tenho estado saudável com apenas um soluço por mês. O remédio tem sido um milagre na minha vida, disse ele, deliberadamente mantendo as palavras fora do discurso para não tornar sua condição óbvia. Que bom, disse Kim. Ainda trabalha com madeira? Remus assentiu. O trabalho tem me tratado bem. Kim assentiu. O trabalho de Remo precisava ser bom para cobrir as despesas de acônito. O analgésico revolucionário era uma poção cara e precisava ser tomado várias vezes para fazer efeito. Os custos acumulados não eram algo que um desempregado sem fonte de renda pudesse sustentar. Foi por isso que nas linhas temporais do cânone, Remo concordou em se juntar ao corpo docente de Hogwarts, porque Dumbledore lhe prometera a poção acônito durante sua gestão. O pobre Remo, que sofreria todos os meses com a licantropia, aceitou a oferta. Você também anda ocupado, disse Remus. Chefe, o melhor da turma, e da última vez que ouvi falar, o seu Aid ainda estava funcionando. Sem mencionar que você realmente fez algo incrível ano passado, aquilo com a Umbridge. Sirius não conseguiu parar de falar sobre isso por semanas. Kim riu baixinho. O último ano tinha sido realmente agitado. Remus não mencionou, mas ele também tinha que dar aulas para dezenas de alunos toda semana como parte do Decidi pegar leve este ano, disse ele rindo. Não vou fazer nada grandioso este ano. Além disso, me aposentei da Aid. Agora só quero aproveitar meu último ano sem preocupações. Vamos relaxar, aceitar a maldição e aceitar. Eu me diverti muito quando a maldição estava em pleno vigor, no topo do mundo, flutuando nas nuvens. Todo-poderosa. A melhor versão de mim mesma. Ah, quero sentir isso de novo. Kim optou por dar um sorriso relaxado. Não diga isso aos outros em Hogwarts, ok? Eles jogam o livro em você, disse Remus. É por quê? Perguntou Kim. Se eles ouvissem que alguém estava planejando pegar leve durante o ano Nien, especialmente um corvinal, eles jogariam os livros em você, frustrados. Remus riu alto.
Eu consigo ver isso, Kim riu. Depois de conversar com Remus por um tempo, eles se separaram, e Kim mais uma vez retornou ao seu anonimato parcial. Kim observava as pessoas na multidão, fazendo anotações quando notou algo na beira do corredor. Seus olhos se arregalaram por uma fração de segundo antes de voltarem ao normal. Enquanto observava a multidão, ele se aproximou lentamente da pequena sombra no canto e a seguiu pela saída de um corredor. Quando ele entrou no corredor, foi recebido por olhos do tamanho de bolas de tênis. Por que você está me encarando? Disse a criatura com sua voz estridente, hostil e levemente enlouquecida. Estava completamente nu, exceto pelo trapo imundo amarrado como uma tanga em volta da cintura. Parecia velho. Sua pele parecia várias vezes maior que o seu tamanho, e embora fosse calvo como todos os elfos domésticos, havia uma quantidade de pelos brancos crescendo em suas grandes orelhas de morcego. Seus olhos eram de um cinza injetado e aquoso, e seu nariz carnudo era grande e parecido com um focinho. O elfo olhou fixamente para Kim, que se movia lentamente com a mão pendurada frouxamente corcunda, murmurando baixinho, o tempo todo com uma voz rouca e profunda como a de um sapo-boi. Cheira a esgoto e a criminosa, mas não é melhor, velha traidora do sangue, nojenta, com seus pirralhos bagunçando a casa da minha senhora, oh, minha pobre senhora. Se ela soubesse a escória que deixaram entrar na casa dela, o que ela diria ao velho monstro? Oh, que vergonha, sangues ruins, lobisomens, traidores e ladrões. Pobre monstro, o que ele pode fazer? Você é um monstro? Perguntou Kim. O elfo doméstico congelou, parou de resmungar e então olhou fixamente para Kim novamente. Quem está perguntando? Perguntou o elfo doméstico, que elegantemente se colocou sobre o peito e se apresentou. Eu sou Kim da casa de West, filho de Adam West, neto de George West. Os olhos arregalados de monstro se estreitaram, e o elfo doméstico parecia estar concentrado. West são puros de sangue. Você é puro de sangue? Eu sou. Eu, meus pais, os pais deles, todos eles são de sangue puro, disse Kim. O elfo doméstico estudou Kim com um olhar firme e severo. Então curvou-se, seu longo nariz flácido tocando o chão. Monstro não reconheceu o estimado jovem mestre West. Monstro se pune por seu erro. Está tudo bem, elfo doméstico, disse Kim, vestindo seu melhor Malfoy. Agora que você identificou meu sangue, peço sua ajuda. A senhora de monstro ensinou monstro a servir os bruxos puros. Monstro servirá o jovem mestre West, disse o elfo doméstico negro. Kim sorriu majestosamente. Era hora de cuidar do objetivo principal de sua visita ao número 12, Grimmauld Place. Capítulo 288. A senhora de monstro ensinou monstro a servir os bruxos puros. Monstro servirá o jovem mestre West. As palavras de monstro trouxeram um sorriso ao rosto de Kim. Sua tentativa havia valido a pena. Ele não sabia se usar seu status de sangue puro faria monstro ajudá-lo, mas valia a pena tentar, uma tentativa que ele conseguiu converter em oportunidade. Monstro, ouvi dizer que você era um confidente importante do herdeiro negro, Regulus Black, disse Kim escolhendo e posicionando as palavras com cuidado. Os velhos olhos de monstro brilharam com renovado vigor enquanto ele balançava a cabeça com dificuldade, seus olhos se fechando lentamente a cada aceno. O jovem mestre Regulus era o verdadeiro herdeiro, não como falso mestre, traidor do sangue, se intrometendo com sangue ruins e outros traidores do sangue. Que notou como, ao contrário de outros elfos domésticos em sua posição, monstro não fazia nenhuma tentativa de punir quem falasse mal de seu mestre. O relacionamento estava realmente rompido e irreparável. Kim suspirou. Monstro era um produto de sua criação e ambiente, criado em uma família supremacista de sangue para desprezar qualquer um que não fosse puro sangue. Eu posso não ter conhecido o Regulus Black, mas ouvi muito sobre ele, especialmente dos professores de Hogwarts. Dizem que ele era um jovem brilhante e talentoso, disse Kim, com os olhos curvados em sorrisos e as palavras misturadas com admiração. O jovem mestre Regulus era um homem de calibre diferente, disse Monstro com mais entusiasmo do que havia demonstrado em anos. Ele era um puro sangue entre puros sangues, um verdadeiro mago, verdadeiramente merecedor de magia. Uma pena que ele tenha falecido antes do tempo, disse Kim. Ele poderia ter se tornado um ótimo chefe da nobre casa Black. Sim, disse Monstro, seu corpo de fósforo tremendo a cada palavra. Ele não teria arrastado o preto puro pela lama. Concordo, foi por isso que quando conheci Sirius Black pela primeira vez, pesquisei sobre os Black e descobri sobre Regulus Black. Lá descobri que ele era um seguidor do Lorde das Trevas, certo? Perguntou Kim. Os olhos de Monstro se voltaram para um olhar distante. Kim esperou que Monstro retornasse ao presente, mas parecia que a idade avançada do elfo doméstico o estava afetando, pois mesmo depois de esperar, Monstro não retornou de sua zona de memória. Monstro? Sim, disse Monstro. Que não sabia se Monstro estava respondendo à sua pergunta anterior ou ao seu chamado, mas não importava. Era hora de passar para o ato principal. Monstro, eu sei como Regulus realmente morreu, disse ele. Ele não morreu como todos pensavam. A versão oficial era que Regulus havia morrido pelas mãos de Voldemort, ou pelo menos por ordem dele. Que Regulus havia se infiltrado profundamente na organização, depois entrou em pânico com o que lhe pediam para fazer e tentou recuar. No entanto, não se podia simplesmente entrar e entregar a renúncia a Voldemort. Uma vez marcado, a pessoa se tornava um comensal da morte para o resto da vida, com apenas uma opção de fuga, a morte. O corpo de Monstro tremeu com suas palavras. As pupilas de Kim se estreitaram um pouco, suas mãos atrás das costas se fecharam ao sentir uma explosão de magia vinda do elfo doméstico. Não sei do que você está falando, disse Monstro, agarrando a frente da fronha.
O jovem mestre West não deve acreditar em boatos tão absurdos. Eu entendo porque você quer esconder a verdade, mas não há necessidade quando eu sei. Eu sei que Regulus morreu por roubar do Lorde das Trevas, disse Kim, revelando a verdade que só Monstro conhecia. Ele morreu naquela caverna, onde o Lorde das Trevas guardou seu tesouro. Monstro olhou para Kim com olhos chocados. Acompanhando o choque havia uma mania confusa ao fundo. Ótimo, ótimo, pensou Kim ao notar o estado atual de Monstro. Seria muito mais fácil para ele controlar o elfo doméstico com as palavras certas se ele estivesse um pouco instável. Como? A questão de como não importa, Monstro, disse ele a Monstro. O que importa é se aquela coisa que foi tirada da caverna foi destruída ou não. Espero que tenham se livrado dela, Monstro. Diga-me que o sacrifício do seu mestre não foi em vão. Que o tesouro do Lorde das Trevas que ele tanto queria esconder pereceu. No entanto, Kim sabia que aquilo ainda existia. Ele queria saber se ainda estava naquela casa. Monstro de repente se agachou no chão, enrolou-se como uma bola, colocou o rosto molhado entre os joelhos e começou a se balançar para frente e para trás. Quando falou, sua voz saiu abafada, mas bem distinta na cozinha silenciosa e ecoante. O mestre Sirius fugiu. Que bom que se livrou dele, pois era um menino mau e partiu o coração da minha senhora com seus modos desregradas. Mas o mestre Régulo tinha orgulho de verdade. Sabia o que era devido ao nome Black e à dignidade de seu sangue puro. Durante anos, ele falou do Lorde das Trevas, que iria tirar os bruxos do esconderijo para governar os trouxas e os nascidos trouxas, e quando tinha 16 anos, o mestre Régulo se juntou ao Lorde das Trevas. Tão orgulhoso, tão feliz em servir. E um dia, um ano depois de ter entrado, mestre Régulo desceu à cozinha para ver Monstro. Mestre Régulo sempre gostou de Monstro. E mestre Régulo disse. Ele disse. O velho elfo balançava mais rápido do que nunca. Ele disse que o Lorde das Trevas precisava de um elfo. E o mestre Régulo havia oferecido Monstro. Era uma honra, disse o mestre Régulo, uma honra para ele e para Monstro, que precisava fazer tudo o que o Lorde das Trevas ordenasse, e então voltar para casa. Monstro balançou ainda mais rápido, sua respiração saindo em soluços. Então Monstro foi até o Lorde das Trevas. O Lorde das Trevas não disse a Monstro o que eles deveriam fazer, mas levou Monstro consigo para uma caverna à beira-mar. E além da caverna havia uma caverna, e na caverna havia um grande lago negro. Havia um barco. Havia uma bacia cheia de poção na ilha. O Lorde das Trevas fez Monstro beber. O elfo tremeu da cabeça aos pés. Monstro bebeu, e enquanto bebia viu coisas terríveis. As entranhas de Monstro queimavam. Monstro gritou por mestre Regulus para salvá-lo. Gritou por sua senhora Black, mas o Lorde das Trevas apenas riu. Ele fez Monstro beber toda a poção. Ele deixou cair o medalhão na bacia vazia. Ele a encheu com mais poção. E então o Lorde das Trevas partiu, deixando Monstro na ilha. O medalhão, pensou Kim. Monstro precisava de água. Ele rastejou até a beira da ilha e bebeu do lago negro. E mãos mortas, saíram da água e arrastaram Monstro para baixo da superfície. Então a voz de Monstro ficou momentaneamente esperançosa. Mestre Regulus disse a Monstro para voltar. A loucura de Voldemort, zombou Kim. O Lorde das Trevas não levou em consideração as espécies supostamente inferiores de elfos domésticos, permitindo que aparatassem para fora da caverna. O mestre Régulo estava muito preocupado, grasnou Monstro. O mestre Régulo disse a Monstro para ficar escondido e não sair de casa. E então, pouco tempo depois, o mestre Régulo veio encontrar Monstro em seu armário uma noite, e o mestre Régulo estava estranho, não como costumava ser, perturbado mentalmente, Monstro percebeu. E pediu a Monstro que o levasse para a caverna para onde Monstro tinha ido com o Lorde das Trevas. E assim partiram. Monstro sabia como abrir a entrada secreta da caverna subterrânea, sabia como içar o pequeno barco. Desta vez foi Régulo quem navegou com ele até a ilha com sua bacia de veneno. Monstro balançou a cabeça e chorou. Kim suspirou. Ele sabia o que aconteceria em seguida. Mestre Regulus tirou do bolso um medalhão igual ao que o Lorde das Trevas tinha, disse Monstro, com lágrimas escorrendo pelos dois lados do nariz adunco. E mandou Monstro pegá-lo e quando a bacia estivesse vazia, trocar os medalhões. Os soluços de Monstro agora saíam em grandes e ásperos soluços. Kim teve que se concentrar bastante para entendê-lo. E ele ordenou que Monstro fosse embora sem ele. E disse a Monstro que fosse para casa e nunca contasse à minha senhora o que ele tinha feito, mas que destruísse o primeiro medalhão. E ele bebeu toda a poção, e Monstro trocou os medalhões, e observou, enquanto o mestre Régulo era arrastado para baixo d'água, e o elfo jazia no chão, ofegante e tremendo, com muco verde brilhando ao redor do focinho, os olhos inchados, vermelhos e banhados em lágrimas. Que nunca vira nada tão lamentável. Então você trouxe o medalhão para casa, disse ele sem mudar o tom de voz. E tentou destruí-lo? Nada que Monstro fez deixou qualquer marca nele, lamentou o elfo. Monstro tentou de tudo o que sabia, mas nada funcionava. Tantos feitiços poderosos sobre o invólucro, Monstro tinha certeza de que a maneira de destruí-lo era entrar, mas ele não abria. Monstro se puniu, tentou de novo, se puniu, tentou de novo. Monstro não obedeceu às ordens. Monstro não conseguiu destruir o medalhão. E sua senhora estava louca de tristeza, porque o mestre Régulo havia desaparecido, e Monstro não podia contar a ela o que havia acontecido, não. Porque o mestre Régulo proibira de contar a qualquer membro da F-família o que acontecerá na C-caverna. Ele, no entanto, não era da família, pensou Kim enquanto observava Monstro soluçando no chão. Monstro, disse Kim com a voz carregada de magia pesada, por favor, levante-se e haja como um elfo doméstico da casa nobre.
Monstro soluçou e ficou em silêncio. Então sentou-se novamente, esfregando os olhos com os nós dos dedos como uma criança pequena. Agora, vou lhe pedir uma coisa, monstro, disse Kim. Ele encarou o elfo doméstico. Preciso que você me consiga aquele medalhão. É importante que eu o consiga, pois posso realizar o último desejo do seu mestre. Monstro encarou Kim sem piscar, congelado. Eu posso destruir o medalhão para você, monstro, disse Kim. É imperativo, e enquanto completo isso posso terminar o trabalho que Regulus começou e garantir que ele não morreu em vão. Você acha que pode fazer isso por mim? Você pode realmente destruir o medalhão do Lorde das Trevas? Perguntou o monstro. Com certeza Kim assentiu, demonstrando confiança através da voz e da magia. Eu os destruirei sem falta. Monstro assentiu e se levantou. Ele se afastou bruscamente. Quando voltou, trazia um medalhão nas mãos. Aqui, pegue, disse monstro, praticamente jogando o medalhão em Kim. Kim pegou o medalhão, sem estranhar o comportamento de monstro. O medalhão só trouxera problemas para o elfo doméstico. Era uma dolorosa lembrança de seu fracasso. Ele olhou para o S serpentino, incrustado com pedras verdes brilhantes. Parecia pesado em suas mãos, o metal frio ao toque. Era o medalhão de Salazar Slytherin. Era uma Horcrux. Obrigado, monstro, disse Kim com um sorriso reconfortante. Vou completar o que Regulus Black se propôs a fazer. Monstro fez uma reverência pesada, e Kim pôde ver lágrimas caindo no chão abaixo da cabeça de monstro. Kim suspirou e só conseguiu assentir com um sorriso sereno quando o monstro levantou a cabeça. Ele ergueu a mão e apontou para monstro, ou melhor, para a cabeça do elfo doméstico. Agora. Mas antes que ele pudesse prosseguir, seus ouvidos captaram o som da porta rangendo ao abrir. Kim, o que você está fazendo aqui? Os lábios de Kim se estreitaram em uma linha branca. Aquele era o Largo Grimmauld, número 12, lar de Sirius Black, membro da facção da luz, então era óbvio que a família favorita de Sirius estaria ali. Ele olhou para monstro e murmurou as palavras vai, enquanto o medalhão voava para o bolso interno do paletó. Monstro espiou por trás de Kim, fez uma careta e então desapareceu com um estrondo. Ele se virou e cumprimentou. Harry, feliz ano novo. Capítulo 289. Kim, o que você está fazendo aqui? Harry, feliz ano novo. Ouviu-se um estalo alto antes de Harry ver Kim se virar com um sorriso no rosto. Foi um estalo de aparatação que ouvi? Perguntou ele, espiando atrás de Kim. Era com o monstro que você estava falando? De fato, era um monstro. Eu estava conversando um pouco com ele, que olhou fixamente nos olhos verdes de Harry antes que seu sorriso se alargasse. Os escudos mentais do menino que sobreviveu eram bastante decentes. Não era de se admirar que ele conseguisse bloquear sua conexão com Voldemort, estabelecida através da Horcrux. Eles não eram fortes o suficiente para mantê-lo afastado, mas o suficiente para manter o Lorde das Trevas, que operava através de uma conexão cuja verdadeira natureza ele desconhecia. Ele estava sendo grosseiro com você? Harry franziu a testa. Se foi, não se preocupe. Ele é assim com todo mundo. Eu não consigo falar direito com ele desde criança. Ele vive me chamando de traidor do sangue e de cala-boca, disparou. Eu entendi isso na conversinha, disse Kim, mas Harry, eu sou um sangue puro. Monstro foi perfeitamente civilizado comigo. Por que você está aqui? Harry olhou para o corredor. A festa está lá fora. Kim deu de ombros. Eu o vi parado no canto do salão principal e fiquei curioso. Não gosto de festas, e ele parece ser um bom assunto para conversar. Vamos sair. Kim e Harry saíram pela porta do corredor e cumprimentaram o coro da festa. Então o que monstro te disse? Perguntou Harry. Status de sangue, supremacia pura, traidor do sangue, a glória dos Blacks, disse Kim caminhando em direção ao bar no corredor. Pediu uma bebida e se virou para Harry. Nada de especial, sabe, embora tenha sido interessante ver um elfo doméstico que demonstrava visível desprezo por seu mestre. Black e monstro não devem se dar muito bem. Não, zombou Harry. Monstro não era gentil com Sirius quando era pequeno, e Sirius não é fã de monstro. Quem conhecia bem a história dos negros? Então, com quem você veio aqui hoje? Perguntou Harry. Vim sozinho, disse Kim, pegando sua bebida com o barman. Nenhum deles queria sair de casa no ano novo. Preferiam ficar à toa, deixando o trabalho para o pobrezinho de mim. Você parece que não quer estar aqui, perguntou Harry, pegando um copo de cerveja amanteigada. Kim riu. Longe disso, meu querido menino que sobreviveu. Estou em êxtase por estar aqui, sempre quis ver a residência da família Black, olhou ao redor do corredor, e devo dizer que ele fez um ótimo trabalho na manutenção. Na verdade, é a mamãe que faz muito disso, disse Harry, estufando o peito. Não era assim antes, ou pelo menos é o que dizem. Era sombrio e sombrio. Dizem Sirius não gostou e queria fazer uma reforma completa, ele riu. Queria construir seu apartamento de solteiro definitivo. Sirius queria contratar alguém para fazer isso, mas aí a mamãe se ofereceu para fazer. Os Blacks eram uma família das trevas, sabe? Então eles tinham um monte de coisas perigosas espalhadas pela casa. Objetos, livros e sabe-se lá o quê. E a mamãe achou que seria melhor se ela mesma cuidasse dessas coisas, em vez de alguém cujo trabalho era decorar interiores e não lidar com itens mágicos das trevas. Eles poderiam se machucar gravemente ou pior. Depois que terminou, a mamãe decidiu tentar a sorte no design, e bem, você pode ver o resultado. Kim assentiu. O interior era de bom gosto, e ele conseguia ver desenhos aqui e ali, que lhe pareciam familiares a Hogwarts. Lily passara muito tempo no castelo. Então, o que aconteceu com todos os livros? Ele perguntou. Harry arqueou a sobrancelha para Kim com a garrafa de cerveja amanteigada na boca. Por quê? Perguntou Harry. Você sabe. Você parece a Eve. Ah, como? Perguntou Kim curioso. Eve perguntou a mesma coisa, disse Harry. Eu perguntei o quê? Os dois meninos se viraram para a voz e viram Eve parada ali, olhando para eles. Ela estava usando um vestido vermelho deslumbrante e tinha um pratinho de comida nas mãos. Ah, isso e aquilo, disse Harry. Falando do apartamento de solteiro do Sirius.
Meninos, disse Eve, de alguma forma imitando o revirar de olhos com seu tom. Então, Kim, eu não sabia que você viria aqui hoje. Ela desviou o olhar para onde Sirius estava, com um olhar furioso. Mas que bom ver você aqui. Eu sei que você não gosta de festas. Ponto. Isso eu não, disse Kim, olhando para as pessoas na festa. Ele não conhecia 90% das pessoas ali, e mesmo aquelas que conhecia, só conseguia conversar com algumas. Então, ano novo, hein? Alguma coisa especial que vocês dois queiram fazer este ano? Que olhou para os dois e notou a leve mudança de expressão em seus rostos, mais no de Harry do que no de Era. Ele se perguntou o que estariam pensando. Ele podia adivinhar. Ele sabia o que estavam pensando. Antes das férias de inverno, que notou que a interação de Harry finalmente havia ido muito além do que já era. O diretor finalmente começara a revelar coisas a Harry, e ele podia perceber pelo comportamento de Harry, que Kim vinha observando, que esta versão de Harry Potter estava sentindo a pressão. Afinal, o mártir maleável não está aqui, pensou ele. A criação foi diferente. Este Harry Potter era capaz de pensar sobre si mesmo, e embora que não soubesse exatamente o que estava pensando, pelas ondas de emoções que o rolavam, ele conseguia sentir a confusão de emoções contraditórias sempre que Kim espiava a mente de Harry. Dever, pressão, relutância, disposição, medo, coragem. É bastante irônico, não é? Pensou Kim. Ele sentiu as mesmas emoções de Draco Malfoy este ano, que olhou para as gêmeas. Ele tentará não espiar as emoções dela sempre que estava perto dela naquele ano. Ele tentará, e os sentimentos que sentirá não eram algo que ele quisesse testemunhar. Eles apenas traziam à tona memórias que despertavam culpa dentro dele. E isso foi pouco antes de ele ser atormentado pela maldição do pecado. Depois disso, não importava se ele espiava ou não. Sempre que estava perto dela, sua própria voz o tentava em sussurros. As vozes se elevaram e se intensificaram até os níveis de ganância e orgulho, as duas vozes que mais o incomodavam. Ganância e orgulho. Ambas as vozes eram fortes porque estavam mais alinhadas com seu pensamento puro. Ele sentia ganância por conhecimento com frequência e com a ganância no fundo de sua mente toda vez que ele pegava um livro. Ele levantava sua cabeça feia e sussurrava constantemente. Aprender é fácil, mas obter mais magia é difícil. Se eu deixasse a maldição tomar conta, eu não só ganharia um foco singular em direção ao conhecimento, quer dizer, vamos lá, eu adquiri distrações, mas eu também ganharia muito poder. Era como da última vez. Kim sabia como era, o que tornava ainda mais difícil evitá-lo. Então veio o orgulho. Ele não sabia por quê, mas toda vez que via alguém fazendo algo remotamente interessante, uma sensação distorcida de orgulho surgia. E ele começava a se comparar a essa pessoa. Ele odiava tanto aquela sensação. Olha só essa gente toda, se esforçando tanto para impressionar os outros, mas suas contribuições não dão em nada. Ah, as crianças, elas não conhecem a magnanimidade do mundo lá fora. Ah, tentando impressionar os professores. As crianças fazem besteiras e acham que é legal. Que pena. Não era típico dele, mas parecia tão natural. Kim interrompeu seus pensamentos e olhou para os gêmeos Potter. Peço desculpas. Eu estava pensando no que eu queria fazer este ano, disse Kim. E, perguntou Eve. Bem, ainda tem uma coisa que eu preciso fazer em Hogwarts antes de partir de uma vez por todas, disse Kim, pensando em algumas coisas que estava fazendo. Uma delas estava literalmente martelando no fundo de sua mente. Então preciso finalmente escolher para onde vou logo depois de Hogwarts, porque há algumas coisas que posso fazer e acredite, não tenho ideia de qual escolher, continuou ele. Houve um aprendizado com Alan, mas isso significaria que ele ficaria amarrado até que seu mestre estivesse satisfeito com seu progresso. O que Kim tinha certeza que aconteceria devido ao jeito que o velho era. Havia também a opção de não se comprometer com um aprendizado formal e seguir o que quisesse por conta própria, o que por si só já era um problema, pois ele teria que escolher no que se concentrar, fazer várias coisas ao mesmo tempo não funcionarem em um nível mais alto, algumas coisas, claro, ele conseguiria, mas não tudo como estava fazendo agora. Ele teria que se concentrar em algumas áreas por 1 ou 2 anos e progredir antes de mudar. Bem, não importa o que eu faça, disse Kim dando de ombros, vou arrastar Ed e Marcos comigo para uma grande viagem de 1 mês. Vai ser uma loucura, sim. Lia fez isso depois do seu dia em Belch Batons, viajou com os amigos. Kim queria fazer o mesmo com os seus. Para onde você irá? Perguntou Harry. Não faço ideia, disse Kim. Acho que eu colocaria um monte de nomes de destinos numa tigela, faria alguém escolher um e então pegaria uma chave de portal para lá. A melhor parte? A gente não conhece o lugar até chegar lá. Quer dizer, imagine só a emoção de chegar em um lugar sem saber se saberíamos falar o idioma, seria tão divertido. Isso começou Harry, parece terrível. Sério? Eve olhou para o irmão surpresa, fazendo-o olhar para ela. Quer dizer, uma viagem sem planejamento. Embora eu não queira fazer isso sempre, fazer uma vez parece emocionante. Que apontou para Eve. Harry, eu sei que você já ouviu isso do Ed muitas vezes, mas eu tenho que dizer, a garota Potter é a melhor Potter. Quer dizer, isso já foi motivo de dúvida? Perguntou Eve, cruzando os braços. Acalhe a boca, disse Harry. Kim se recostou no balcão do bar e levantou o copo para tomar um gole enquanto observava os gêmeos discutindo entre si. Para o último dia do ano, isso está meio decente, pensou ele. E teria sido perfeito se não fosse pela voz no fundo de sua mente. Logo depois, Kim achou que já tinha passado tempo suficiente na festa, então foi até Sirius. Despediu-se do anfitrião e foi embora quando ainda faltava bastante tempo para meia-noite. Do lado de fora da escadaria do Largo Grimmauld, número 12, ele enfiou a mão no paletó e tirou a corrente com a Horcrux pendurada. Observou-a por um longo tempo em silêncio, com os olhos semicerrados e sem piscar. Estou cansado, pensou ele. Havia outra coisa que ele queria fazer neste ano, e era terminar isso para poder seguir em frente. Capítulo 290.
Sob a ditadura de Madame Irma Pince, o silêncio reinou supremo na biblioteca de Hogwarts. Em um desses cantos silenciosos, 3 alunos do 7º ano da Corvinal estavam sentados juntos em uma mesa com livros, pergaminhos, papel, tinta, penas e caneta tinteiro. A pena de Ed rabiscava rapidamente no pergaminho, transferindo as palavras de seu cérebro para o pergaminho. Ao final de uma frase, ele colocava um ponto final e pressionava a ponta com força no pergaminho. Observava a ponta de tinta se transformar em uma mancha antes de remover a ponta e levantar a mão esquerda para fora do corpo. Ele suspirou enquanto olhava para o longo rolo de pergaminho desenrolado sobre a mesa, com a outra ponta escorrendo pela outra. Olhou ao redor antes de sacar a varinha. A ponta da varinha de abrunheiro foi colocada sobre o pergaminho e no segundo seguinte, o rolo se dividiu em várias seções do tamanho de uma página. Ele convocou as páginas para si, endireitou-as com outro movimento. Marcou-as com os números das páginas e encadernou-as pela parte superior da largura para formar um caderno de tarefas fino e dobrável. Ele olhou para a tarefa, assentiu satisfeito e a jogou sobre a mesa. Inclinou-se meio afundado na cadeira e olhou para os amigos. Marcos estava ocupado com uma tarefa. Ed semicerrou os olhos, viu números e reconheceu fórmulas de aritmancia. Virou-se para o outro amigo e suas sobrancelhas se ergueram ao ver mãos vazias, polegares girando e um livro fechado a centímetros das mãos. Ed observou Kim e observou enquanto seus olhos acompanhavam as pessoas que passavam por suas mesas, as chamas bruxuleantes das velas e por algum motivo, muitos olhares semicerrados para as lombadas dos livros nas prateleiras à distância, em frente a Kim. Ed olhou para as mãos de Kim, e os dedos se juntaram aos polegares em sua atividade nervosa. Ed ergueu a varinha e lançou um feitiço. Isso chamou a atenção de Kim, e seus olhos se desviaram dos livros para Ed com uma expressão interrogativa. Terminei minha tarefa, disse Ed. Ah, muito bem, disse Kim. Ed olhou mais uma vez para as mãos de Kim, e agora elas estavam planas, com a palma voltada para baixo, sobre a mesa, com os dedos tamborilando silenciosamente contra a madeira. Terminei, disse Ed novamente, então vou ouvir você. O que está te incomodando? O que você quer dizer? Kim franziu as sobrancelhas, imaginando de onde vinha aquilo. Não tem nada me incomodando. Eu não acredito, disse Ed, apontando para as mãos de Kim. Você não brinca com as mãos se não for para fazer os truques de mágica trouxa, e não vejo cartas, moedas ou qualquer outra coisa estranha. Logo, tem alguma coisa te incomodando. Claramente tem alguma coisa te incomodando. Então, seja gentil e diga ao papai o que está errado. Como eu disse, nada me incomoda, disse Kim, dispensando Ed com um gesto. Estou só relaxando. É uma das coisas que mais quero fazer este ano, sabe? Uma resolução de ano novo. Estou começando com tudo. Ele não sabe o que fazer, disse Marcos, sem tirar os olhos do pergaminho. Normalmente, desta vez, ele está no escritório, fazendo alguma coisa, mas agora que isso saiu da rotina, esse cara não sabe o que fazer a esta hora do dia. Kim se virou para Marcos. Você é o quê, meu psiquiatra? O que é um psiquiatra? Perguntou Marcos. Ele torceu o nariz enquanto olhava para o pergaminho. A droga, eu escrevi psiquiatra. Kim suspirou. Sua saída do Wade estava se revelando mais difícil do que ele imaginava. Ele não tinha ideia do que fazer durante as 1 a 2 horas da noite, que geralmente eram programadas para o Wade, e a ausência repentina havia criado um buraco temporário em seu dia, o que o deixou um pouco agitado. Então o que você faz nessa hora quando está em casa? Disse Ed, só faça isso enquanto você se acostuma. A essa altura, ou estou sentado com a senhorita Rosey ou vagando pelo mundo trouxa. Não posso fazer nada disso aqui, disse Kim. Ele poderia sair de Hogwarts escondido e aparatar para casa, mas isso lhe renderia uma bronca. Quer ir jogar quadribol? Perguntou Ed. Posso te deixar com os pequenos, e você pode brincar com eles. Ou você pode dar uma volta pelo castelo e distribuir detenções. Eu faria isso se fosse você. Talvez eu devesse dar uma volta pelo castelo, disse Kim, fazendo Marcos finalmente levantar os olhos de sua tarefa. Você vai dar detenções? Perguntou Marcos. Não, isso não, disse Kim, levantando-se da cadeira. Uma caminhada seria bom para clarear a mente. Janeiro, o auge do inverno, estava frio, deixando os corredores solitários. Kim caminhou pelos corredores, imaginando o que deveria fazer. Havia opções aparentes como ler sobre magia, praticar magia em Hor, malhar em Hor. Então, havia a opção mais óbvia, encontrar uma solução para a maldição do pecado que tentava infectar sua alma. Ele sentia o metal do pingente contra a pele, desde que o fabricara, ainda não o havia tirado do pescoço. Mas já estava dedicando grande parte do seu tempo a resolver a maldição e pensou que investir mais seria ainda mais prejudicial. Por que não deixar para lá? Talvez a falta de ego revele algo. Eu consegui muita coisa da última vez. Tudo isso é um saco, suspiro. Mesmo havendo um jeito tão fácil de acabar com isso. Kim gemeu com Slot falando lentamente em sua mente. Ele havia levantado as mãos para cobrir o rosto e esfregado os olhos quando Kim sentiu alguém bater em seu corpo, seguido por um baque. Antes que pudesse abrir os olhos, ouviu um off e o som de alguém caindo no chão. Ei, seu pedaço inútil! Kim abriu os olhos e viu Draco no chão, olhando para ele. A expressão do Sonserino passou de uma raiva intensa para um silêncio estridente. Malfoy, Kim disse em saudação. Draco se levantou apressadamente do chão e limpou as roupas sem olhar para Kim. Imediatamente depois, virou-se e começou a andar na direção oposta. Malfoy chamou Kim. Você vai ignorar minha saudação, principalmente depois de ter me esbarrado tão rudemente? Merdinha! Ele ousa me ignorar. Eu devia amaldiçoá-lo para tirar a magia dele, isso o ensinaria. Quero ver como ele reagiria quando eu o transformasse em um ser não mágico que ele despreza. Já estou vendo a manchete. Herdeiro Malfoy aprovado? Draco parou, e Kim pôde ver seus punhos se fechando antes de encará-lo. Desculpe, eu não estava olhando por onde andava, disse Draco com o rosto se contraindo. Peço desculpas novamente, mas estou com pressa. Te vejo por aí. Imediatamente Draco se virou e deu passos mais rápidos do que antes.
Malfoy, Kim chamou novamente, eu disse que você poderia ir embora? Draco parou e se virou para ele com uma expressão irritada, que notou que seu rosto estava mais pálido do que o normal, e havia até leves olheiras. O que você quer? Ele perguntou, aparentemente tentando manter a voz controlada. Venha dar uma volta comigo, disse Kim. Draco franziu a testa ainda mais enquanto olhava para Kim. Por quê? Eu não disse que estava ocupado. Por que eu estou dizendo, disse Kim interrompendo Draco. Você vai me fazer companhia, Malfoy. Agora seja sensato e faça o que estou pedindo. Draco estava prestes a gritar em protesto, mas seu queixo se apertou ao ver a expressão de Kim. Não conseguiu ver um sorriso em seu rosto, nem mesmo uma expressão relaxada. A expressão gritava que Kim não aceitaria um não como resposta. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Draco encarou Kim, que já havia se virado e começado a andar. Cerrou os dentes e o seguiu, acompanhando o passo dele. Os dois caminharam pelos corredores entre os retratos, que ainda estavam se recuperando do espírito natalino. Draco manteve a cabeça baixa para esconder a expressão e caminhou com Kim em silêncio. Esperou que Kim iniciasse a conversa. Esperou, mas Kim permaneceu em silêncio. O que você quer? Draco perguntou, sua fala rápida e irritada. Você não parece bem, Malfoy, disse Kim, interrompendo Draco novamente. Você fez um bom trabalho escondendo isso, mas eu posso ver, ele olhou para Draco, que você não está dormindo muito. Ou talvez você não consiga dormir. Os olhos de Draco se arregalaram enquanto ele se impedia de respirar mais rápido. Eu tenho estado ocupado, disse ele. Tarefas e tudo mais. Todos os professores, do nada, de repente estão passando as tarefas, dizendo que agora somos alunos do Nien. Tenho ficado acordado até tarde para completá-las, só isso. Entendo, Kim cantarolou. Draco sentiu a boca secar de repente e sentiu o suor escorrer pela têmpora. Sua mão fechou-se ao lado do corpo e seu dedo se contraiu, entrando lentamente no manto, onde estava o coldre. Mas quando Draco olhou para Ki, viu que Kim o encarava. Ele imediatamente puxou a mão. Então, Malfoy, como vão as coisas em casa? Perguntou Kim. Seu pai deve estar feliz com o Lorde das Trevas de volta, de pé e funcionando. Meu pai foi submetido ao Império. Ele foi inocentado pela Suprema Corte, disse Draco no segundo seguinte. Eu nunca disse nada sobre seu pai ser um comensal da morte, disse Kim com um sorriso ao ver Draco se sobressaltar. Ele havia sido precipitado na resposta. Mesmo sem isso, tenho certeza de que ele está feliz que o Lorde das Trevas voltou. Tenho certeza de que o Lorde das Trevas vai continuar de onde parou. Eu não saberia dizer isso. Draco levou a mão ao colarinho e afrouxou um pouco a gravata enquanto seus olhos percorriam o corredor. Parece que você não está por dentro do que está acontecendo com o Lorde das Trevas e seus comensais da morte, perguntou Kim. Não tenho, disse Draco. Não tenho uma opinião formada sobre o retorno do Lorde das Trevas. Sério? Disse Kim. Pelo que vi e ouvi no compartimento dos monitores no início da nova sessão, você parecia muito feliz com o retorno do Lorde das Trevas. Rindo sobre como o Lorde das Trevas vai matar Potter. Isso. Parecia que você apoiava o Lorde das Trevas. Malfoy, disse Kim, insistindo. Estou certo, Malfoy. Ele não, como eu disse, eu não me importo com o Lorde das Trevas. Bem, você deveria, é algo meio importante. Um megalomaníaco assassino em massa com seguidores devotos que obedecerão a todas as suas ordens está à solta, então acho que você deveria se preocupar um pouco. E se ele vier atrás da sua família? Kim parou de andar quando viu que Draco não estava mais ao seu lado e se virou para vê-lo parado a alguns passos de distância, com a cabeça baixa, que apertou as mãos com força. Fechou os olhos por um instante antes de caminhar até Draco. Tirou um cartão azul royal com letras douradas. Tome isto, disse ele a Draco, entregando-lhe o cartão quando ele olhou para cima. O que é isso? Draco perguntou fracamente. O cartão não era um cartão Aide que Kim distribuiu a todos. Este é o meu cartão pessoal, Malfoy. Tenho meu WMFID pessoal nele, disse Kim, encarando Draco. Se precisar da minha ajuda, pode me procurar. Ele deu um tapinha no ombro de Draco e ignorou o estremecimento. Agora tenho certeza de que você estava ocupado antes de eu pedir esta caminhada, então vou deixar você voltar ao que estava fazendo. Draco olhou para Kim por um segundo antes de se virar imediatamente e ir embora com o cartão na mão. Malfoy, gritou Kim. Draco parou de repente mais uma vez. Virou-se bruscamente para encarar Kim. Eu posso te ajudar muito, Malfoy, disse Kim então, não importa o que você faça, não estrague tudo. Não houve troca de palavras, e os dois homens seguiram seus próprios caminhos. Kim virou a esquina, levantou a mão e bateu com força na parede. Merda. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.